Com o nosso Fox Sports Rádio e vamos diretamente para a enquete do programa de hoje. A enquete do programa de hoje, ela tem a ver com o nosso primeiro assunto. Você concorda com a continuidade dos campeonatos regionais neste ano? Você vota através de Fox Sports Rádio, FS Rádio. FS Rádio Brasil é a hashtag. FS Rádio Brasil, essa é a hashtag para você votar na enquete de hoje. Você concorda com a continuidade dos campeonatos regionais aqui no Brasil, neste ano ainda? Isso a gente diz por quê? Porque você coloca sim ou você coloca não. Isso a gente diz por quê? Porque há uma movimentação dos times do Rio de Janeiro, exceto Botafogo e Fluminense. Saiu uma carta da Federação de Futebol do Rio de Janeiro dizendo que eles querem a volta do futebol, mas claro, dentro de um protocolo da CBF, um protocolo da própria federação, um protocolo do Ministério da Saúde, e o Rio de Janeiro está em estado de emergência até o final do mês. Lá no Rio Grande do Sul, a gente já teve a movimentação do Grêmio e do Internacional em campo. O Inter, inclusive, já teve movimentação com bola, só que o governador ontem acabou proibindo qualquer atividade em centro de treinamento lá no Rio Grande do Sul, então esses treinos têm de ser paralisados. A gente escuta muito em falar em volta do futebol em São Paulo também. Santa Catarina ensaiou uma volta do futebol e nós já temos mais de 10 mil mortos por causa do coronavírus. Algumas federações estão conversando com os clubes e os clubes estão dizendo: não queremos que volte agora. Eu vou dar o exemplo de uma, aqui de Goiás. Aqui 4 times já dispensaram os seus jogadores, 4 times do interior. Então eles falaram para a federação: por que não voltar em dezembro? Porque aí você já tem o time montado para o próximo campeonato. E outras federações também estão dizendo isso. Outros clubes também já dispensaram seus jogadores. Então a nossa discussão mais ampla é com relação a isso. Eu começo com você, Fábio Sormani. Vale a pena voltar com o campeonato regional neste ano, no momento que a gente está vivendo? Não, Theo. No momento que a gente passa, no momento que nós estamos vivendo, não vale a pena. Eu acho que é um grande equívoco, um grande erro. Se o Brasil tivesse fazendo a sua lição de casa, hoje a situação aqui poderia estar melhor. Mas o Brasil não faz a lição de casa. Embora o mundo esteja mostrando aí, nos explicando, o Mano gosta de usar uma frase: o Brasil está fazendo prova com consulta e está errando. Está respondendo perguntas equivocadamente. Ou seja, a gente viu o que aconteceu na Europa. Era só seguir, fazer aqui, para que hoje, talvez, quem sabe, daqui um mês, 2, a gente pudesse começar a pensar em algo como o retorno do futebol. Mas do jeito que está, o povo brasileiro, de uma maneira geral, não topou fazer uma quarentena, e sei lá, 40 dias, 50, 2 meses. Agora vai ficar até o final do ano, provavelmente, vivendo isso daí, porque ele não fez o seu dever que deveria ter feito. Então, não, do jeito que está, nem pensar. Eu acho que essa discussão, Fábio Azevedo, a gente fica aqui todo dia falando: olha, o fulano quer voltar a treinar, olha, já não seria melhor, de repente, as federações sentarem com a confederação e falar: olha, não vai rolar. Se rolar a bola a partir de julho, a partir de agosto, já se pensa em competições nacionais. Vamos encerrar os campeonatos regionais. Eu tive consultando um membro do Tribunal Superior da Confederação Brasileira, o Dr. João Bosco Luz, e em entrevista ele disse o seguinte, que já pode, por exemplo, nos lugares onde o primeiro turno terminou com o campeão, por exemplo, o Flamengo foi campeão do primeiro turno no Rio, aqui em Goiás foi o Atlético, lá no Rio Grande do Sul foi o Caxias, já se pode dar o título para esses clubes. Já dá para dar o título para esses clubes. Para que continuar conversando em volta de campeonato regional? Aí tem uma explicação, né, Theo, que transcende o campo de jogo, né? A batalha disputada ali e já vencida em alguns casos, como você lembrou do primeiro turno. Tem um negócio chamado dinheiro, Theo. No caso do Flamengo, ele não está de olho na cota da televisão, mas ele quer de novo expor os seus patrocinadores para convencê-los a pagar. Porque olha, eu estou expondo de novo vocês, então eu tenho que receber
Todos estão olhando apenas a conta, Theo. Ninguém está olhando o lado humano. Aliás, não é de hoje. A gente está observando, e não vamos entrar nesse ponto, a briga que tem de A contra B, de B contra A. E o Brasil, que é muito maior que A, B ou C, não está deixado de lado, como disse Sormani. Eu fui hoje ao supermercado para fazer uma compra emergencial e vi pessoas correndo, pessoas sem máscara, com a máscara no queixo, com a máscara no cotovelo. Então, não querem fazer a quarentena. Tem pessoas que vão à praia aqui no Rio de Janeiro, eu disse o seguinte, não, eu tenho que dar uma relaxada, que está muito estressante. Então são pessoas que não têm respeito pelo próximo, falta educação e principalmente pensar que a vida não é uma bolha, tem que pensar em todo mundo. Enquanto isso não acontecer, nós vamos fazer essa prova com consulta, como diz o Mano, e errar. Então, no caso do futebol do Rio de Janeiro e em outros estaduais que querem voltar, é muito por conta da grana. Eles querem receber, principalmente Vasco, Fluminense e Botafogo não assinaram, mas os outros, a última parte da cota de TV que está congelada. E em cima do que o Fábio Azevedo falou, em qualquer cidade do Brasil, se você sair de repente da parte central, se você for para a periferia, você vai ver bares abertos. Você vai ver bares abertos com as pessoas utilizando o bar da forma que sempre utilizaram, sentando nas mesas, mais uma cerveja aí, traz o tira-gosto. Então realmente a coisa está complicada. E se a coisa está complicada, se as pessoas não estão cumprindo a cartilha que deveriam cumprir, e aí a gente não vai entrar nessa questão de vocês falam isso porque tem emprego. Não quero entrar nessa questão. A gente está falando de mortes. A gente viu Portugal não bateu 1.300 mortes. Portugal estava ali do lado de Itália e de Espanha, não bateu 1.300 mortes. Olha o que o Paraguai está fazendo. 90% dos contaminados no Paraguai vieram do Brasil. Então a gente agora fica falando em campeonato regional. Vale a pena, Flávio Gomes? Bom, daqui a pouquinho o Flávio Gomes está com probleminha de áudio, já a gente volta com o Flávio Gomes. Eu quero a opinião agora do Eugênio Leal. Ô, Theo, essa é uma questão muito difícil, muito sensível, porque ela é mais ampla do que o futebol em si. Tem uma questão política por trás disso. A gente não pode ficar escondendo, querendo tapar o sol com a peneira. Existe uma questão política, existe interesse político de determinados segmentos do poder para que o futebol volte. E há setores do futebol que estão aliados politicamente e forçam essa barra. Porque não há justificativa, tá? Nesse momento, no momento que a gente vê a curva de infectados e de mortos subindo, de você pensar em voltar com o futebol. Não faz sentido algum. Mas porque na Alemanha vai voltar. É completamente diferente. São situações distintas. Na Alemanha, a curva é descendente, a taxa de mortalidade é mínima. Aqui no Brasil, há estados, há cidades pensando em lockdown, como o Rio de Janeiro. Aí você pensa em lockdown, que é travar tudo, ninguém sai. Você vai voltar com o futebol? Isso é uma loucura, é uma coisa assim, um devaneio. Agora, há um outro momento, né, em que a gente torce que ele aconteça o quanto antes, que a curva diminua, que a infecção passando. Isso vai acontecer em algum momento, a gente não sabe quando. Aí eu acho que bom, daqui a pouquinho a gente vai acertar o áudio também do Eugênio Leal, antes do Flávio, que já está recuperado. Eu vou colocar aqui números dos testes no Flamengo. O Flamengo testou no final da semana passada, foram 293 testes, 38 positivos, 25 familiares ou pessoas próximas de jogadores ou então de funcionários, 6 funcionários testaram positivamente, 2 terceirizados, 3 jogadores que o Flamengo não divulgou os nomes porque não pode, mas eu acho que os jogadores deveriam ter levantado o dedo e falaram: eu testei positivo. Eu acho que é uma forma, de repente, de você ter algumas precauções e evitar contágios. Eu acho que os jogadores, como o Diego Tardelli, no Grêmio, disse: eu testei positivo. Eu acho que os jogadores, por exemplo, o Lodge, Diego Souza, positivo. O Lodge levantou o dedo e falou: eu sou o Diego Souza. O Diego Souza não, Tardelli.
Foi o Diego Tardelli, não foi? Não, Souza, Diego Souza. Não, o Diego Souza também. Diego Souza. Tô ficando. Diego Souza, tá certo. Ele testou positivo. E 2 jogadores no Flamengo, eles já tiveram, não sabiam que tiveram porque tinham anticorpos. Flávio Gomes, a pergunta que eu fiz para você anteriormente. Já não seria melhor encerrar com esses campeonatos regionais? Vamos esperar a situação melhorar no Brasil para voltar aos treinamentos e pensar em competição nacional? Olha, Theo, a primeira coisa que é importante dizer é o seguinte, a gente estava aí mencionando que tem gente nas ruas, tem gente nos bares, tem gente andando de jet ski. Esse é o problema. O problema é que nós não temos no país uma coordenação central para combater essa pandemia. Quer dizer, cada um está fazendo de um jeito, é o prefeito fazendo de uma maneira, o governador fazendo de outra, e nós estamos no caos. E isso vai prolongar esse caos, não tem jeito. Então, falar em futebol agora é realmente algo que beira a insanidade. Tem condições hoje de fazer eventos esportivos no país. Infelizmente, o Brasil vai sofrer os efeitos dessa pandemia dos países que souberam coordenar as suas ações. E do ponto de vista esportivo, eu, se pudesse sugerir alguma coisa, os campeonatos, cada estado tem um campeonato diferente, de um regulamento diferente. Eu não deixaria os campeonatos estaduais sem campeões. Eu procuraria, de alguma maneira, fechar o campeonato, sem retomá-lo, porque não vai haver data, não vai haver maneira de fazer o campeonato brasileiro. E pensaria também em reformular o regulamento do Campeonato Brasileiro de 2020, porque também esse não terá condições de ser realizado por 38 rodadas. Théo. O que se fala, os clubes que estão participando das videoconferências com a Confederação Brasileira de Futebol e mesmo as televisões detentoras dos direitos, é que vai continuar com as 38 rodadas e o campeonato ele vai passar pelo Natal, vai passar pelo Ano Novo, ele pode passar janeiro, pode passar fevereiro, daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre o campeonato da Conmebol. Agora eu quero levantar um outro assunto que está ligado com esse assunto dos regionais, com esse assunto de calendário. Fábio Sormani, hoje o que a gente ouve falar dentro dos clubes e até algumas reportagens já aconteceram, é que da forma que está a situação da pandemia, e isso refletindo dentro do futebol, os campeonatos de base não serão realizados neste ano. A base pode ficar parada neste ano. Aí sim eu vejo um prejuízo. O clube está preocupado em receber uma cota de campeonato regional. Olha, campeonato regional paga bem no Rio e em São Paulo. Mais ou menos no Rio Grande do Sul, mais ou menos em Minas, o resto é dinheirinho. O resto paga muito mal. Agora, a base não ter atividade, de repente você perder a sua vitrine com jogadores que de repente estão no último ano da base, já subindo para o profissional. A base não ter atividade, isso sim, Sormani, eu acho um prejuízo enorme na parte técnica e econômica. Esse é um ponto importante, Theo. Os clubes, mais do que nunca, em função dessa pandemia, vão depender muito da venda de jogadores. Porque se o futebol retomar, não vai ter público. Os portões estarão fechados para o torcedor. Então não vai ter o dinheiro da renda. Consequentemente, o sócio-torcedor vai cair. A gente viu aí, eu li uma matéria, acho que foi não sei se foi no UOL ou se foi no Globo.com, que a receita do Flamengo com sócio-torcedor caiu 27%, o Corinthians caiu 25% e o Palmeiras caiu 20%. Foram os 3 times mencionados ali na matéria, que são os times que talvez liderem. Enfim, não sei porque que eles colocaram só esses 3 times. Então, quer dizer, você não vai ter o dinheiro da bilheteria, dos jogos e do sócio-torcedor tende a cair, porque o cara vai pagar para quê? Tem muita gente que não está nem recebendo salário, porque não pode sair para trabalhar. Ou se está trabalhando, teve corte nos seus vencimentos. Então, os clubes vão depender muito da venda de jogadores. E se você parar as atividades de base, é um problema. De todo modo, Theo, eu sempre digo aqui no rádio e em outros programas aqui nos canais Fox Sports, os jogadores que os clubes europeus estão de olho, eles estão monitorando desde os 10, 11, 12, 13 anos de idade. Eles sabem quem são os meninos que podem vingar. Mesmo não entrando em campo, eles sabem, olha,
no Santos tem um menininho, no Flamengo tem outro, no Grêmio tem um outro, no Atlético também, no Atlético Paranaense idem. Eles sabem quem são esses meninos, porque eles têm olheiros espalhados. Eu não sei se alguém aqui trabalhou no Terra. Eu trabalhei no Terra. Tinha um rapaz que trabalhava lá com a gente, que ele deixou a profissão para virar olheiro do Liverpool. Ele é olheiro aqui no Brasil do Liverpool, porque ele se debruçava, na época no Terra ele tinha uma coluna sobre o futebol de base, então ele conhecia tudo. Ele hoje é olheiro do Liverpool, é o Dazzler Marx, não sei se alguém conhece ele, um ótimo jornalista. Então os caras sabem quem é bom e quem não é, e talvez em função dessa pandemia vão tirar esses meninos aqui do Brasil por muito menos do que os tirariam se tivesse tudo normal, porque os times estão com o pires na mão. Estão ali, pedindo, chapéu na mão, perdão, pedindo um dinheirinho. Então, um menino que na base do Flamengo podia valer, sei lá, que nem o Renier, 50 milhões de euros, o Flamengo vai topar vender por menos, porque está precisando do dinheiro. Isso vale para todos os times, não só para o Flamengo. Vale para o Santos, vale para o Palmeiras, vale para o Corinthians, para o Cruzeiro, para o Atlético, para o Grêmio, para o Internacional, para o Atlético Paranaense, para o Curitiba, para o Fortaleza, para o Ceará, para o Bahia, para todo mundo. Então, prejudica um pouco? Prejudica, Theo. Mas os caras sabem quem são os bons jogadores da base aqui no Brasil. Na média, Sormani, 25% diminuiu o sócio-torcedor nos clubes que vão disputar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Eugênio Leal, de repente a gente pode ter uma temporada com a base totalmente parada, sem competição para os garotos dos clubes da primeira e da segunda divisão. Theo, faz parte do processo, é ruim, o que está acontecendo é uma tragédia mundial e, de certa forma, todos os aspectos, todos os segmentos da sociedade vão sofrer, uns mais, outros menos. A gente não sabe ainda do futebol profissional, dos times que são os carros-chefes aí, os trens pagadores, como é que vai ser, a base menos ainda, É um momento difícil. Eu acho que vai acontecer um monte de coisa fora do comum. Já está acontecendo. A vida vai mudar. Lembra aquela música? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. A gente vai ter que reaprender muita coisa. E aí nisso há prejuízo. Óbvio, há prejuízo para muita gente, para muito clube, para muitas pessoas. Sim, a gente precisa se manter forte para tentar encontrar soluções diante disso. Eu não acho legal que você, se voltar com o futebol, teoricamente, adulto, né, o profissional, que você não deixe o futebol de base acontecer. Talvez aconteça numa nova dinâmica. A gente está falando aqui, estaduais ou não estaduais? Porque hoje o futebol de base do Brasil, sub-20, sub-17, tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, etc. Talvez seja muito difícil fazer isso, mas o estadual dá para fazer. Não dá para você manter um time de base disputando o estadual dentro de uma estrutura menor. Os salários são bem menores para a comissão técnica e tudo. Eu acho que é importante. Agora, se não der, digo, paciência, vamos ver quando é que vai dar. Ano que vem, a gente volta ano que vem, tenta reestruturar. Perder dinheiro, muita gente está perdendo já. É da vida. Lamentavelmente, o que a gente vive é uma tragédia mundial. E todo mundo vai ser afetado de alguma forma. Aliás, já foi afetado de alguma forma. Mas não é só a questão de competição, não. A gente viu o Corinthians agora, o Corinthians que acabou fazendo alguns cortes, tinha tirado a ajuda de custo da base, aí houve uma reclamação muito grande e aí o Corinthians voltou com a ajuda de custo da base. Se a gente for falar disso, tem um outro assunto também. Eu estava aqui ontem ligando para algumas pessoas que eu gosto muito do futebol feminino. Se a base está complicada, se o profissional está complicado, se a base está complicada, o futebol feminino corre o risco de tudo que evoluiu nos últimos 3 anos de ir embora, de voltar para o lixo de novo. Quer dizer, um projeto bacana da CBF, que era um projeto que a FIFA obrigava as federações, pode ir pro lixo de novo. Mas o problema da base é que o jogador, de repente, sem ajuda de custo, para que ele vai ficar um ano, de repente, no clube, falando assim, eu quero ser jogador de futebol, mas eu não tô ganhando nada, a minha família tá precisando de dinheiro, eu vou ficar esperando cair do céu, Fábio Azevedo?
Mas ao mesmo tempo, ou ele vai largar a profissão, porque ele não pode sair, vou virar as costas e vou embora. Claro que em clubes que estão com salários atrasados, isso até pode acontecer. Eu tenho relato de pessoas, de empresários que têm os seus jogadores em alguns clubes que estão com mais de 3 meses de salário atrasado, que já falaram para mim, eu poderia tirá-lo amanhã pela justiça, mas não vou fazer. Primeiro porque respeito o clube, entendo a situação do clube. O jogador, em segundo, também não quer sair assim, em respeito ao clube. E claro, o empresário também olha na frente. Poxa, se eu saio assim com esse atleta, eu fecho a porta desse grande clube para outras negociações. Então, ou ele, jogador, vai ficar de saco cheio, não vai aguentar esse momento e vai embora, se ele não tiver um respaldo do seu empresário, porque nesses casos com quem eu conversei, o empresário está ajudando financeiramente, justamente para o garoto não desanimar. Agora, foi como o Sormani disse, a Europa, Theo e amigos, já sabe quem tem ali no mercado brasileiro para olhar. Sabe que o mercado brasileiro é um mercado produtor, ele é fértil, ele tem pé de obra, vamos dizer assim, qualificado. Então, pode investir, tem grandes talentos na base que ainda nem chegaram ao profissional e muitos nem chegam. Quantos exemplos, a gente transmite aqui a Bundesliga, por exemplo, o cara pinta na Europa, você vai puxar a ficha, começou no Vasco, no Avaí, no Figueirense, no Flamengo, mas não vi, sim, não viu, porque ele já estourou lá fora. Mas, gente, vocês estão falando disso aqui de jogador de base, vocês estão falando de um universo de 5%, 10%, no universo de 100% tem um caso do nosso companheiro mesmo, o Edmundo. O Edmundo, ele saiu do Botafogo, ele jogava na base do Botafogo, ele saiu para o Vasco porque as condições de moradia do Vasco eram melhores do que as condições de moradia do Botafogo. Você fica pensando, por exemplo, o Grêmio. O Grêmio tem mais de 60 jogadores que ficavam no alojamento, que moravam no Grêmio. O Goiás aqui tem mais de 20 jogadores que ficavam num alojamento bem bacana da base, como o do Grêmio. O Internacional, o Cruzeiro, o Atlético, esses jogadores não podem ficar mais no alojamento por causa das regras em cima da pandemia. Então, assim, o estrago na base pode te cortar o sonho de um monte de jogador e pode tirar também a possibilidade de faturamento. Não é o jogador que o time lá de fora tá olhando, não. É aquele jogador de 17 anos que ainda não apareceu, que só quem conhece é a turma da base. Fala assim, olha, esse lateralzinho aí, se continuar assim vai longe, hein? Olha, esse goleiro aí tá indo muito bem. Quer dizer, você ficar um ano sem atividade na base, você voltar com esses jogadores de repente para casa dos seus pais, e se eles estão morando em alojamento, eles estão atrás do sonho e também não tem dinheiro para de repente ter um próprio apartamento, é uma situação muito complicada e que ninguém tem falado, Flávio Gomes. Vai ter um estrago sim, Theo, você tem toda a razão, Eu acho que talvez uma geração ou mais se perca nesse processo todo, porque os clubes vão ter de eleger as suas prioridades de gastos, né? Muitas vezes na base, em determinadas categorias, os jogadores mais jovenzinhos, mais crianças e tal, não há vínculo nenhum com o clube contratual, quer dizer, a despesa acaba sendo apenas de manutenção, e sem campeonatos e sem ter como pagar profissionais, sem ter como dar ajuda de custo para alguns jogadores, alguns clubes, eu acredito, sem campeonatos, vão desativar suas bases. Eu concordo com você, eu acho que a gente vai ter um lapso, um buraco aí, daqui a alguns anos a gente fala assim, puxa vida, a geração nós estamos em 2020, a geração que nasceu em 2003, 2004, não tem ninguém. Por quê? Porque esses moleques de 16, hoje 15, 16, 14 anos, não vão ter onde jogar nesse ano. E daqui a algum tempo a gente vai perceber que jogadores nascidos em alguns anos não terão simplesmente feito carreira, porque eu acredito, como você, que alguns clubes vão realmente desativar as suas bases. Sem campeonatos, mais ainda, as prioridades dos clubes hoje, imagino eu, sejam voltadas mais para pagar seus funcionários, manter os clubes em funcionamento, né? E base faz parte de toda uma pirâmide esportiva dentro de um clube de futebol. Se esses campeonatos não existem, dificilmente o clube vai ter verba, receita
para mantê-los treinando, enfim, hoje em dia menos ainda, claro, ninguém está treinando, mas para investir na formação desses jogadores. A gente vai ter sim, eu acredito, um hiato de uma geração de 1 ou 2 anos aí daqui para frente, a gente vai perceber isso. Já tem clubes, inclusive, conversando com a organização da Copa São Paulo para se aceitarem jogadores mais velhos, um ano mais velho. Porque, de repente, eles não vão ter atividade no ano e poderia ter, né? A gente já imaginando aí, a Copa São Paulo ela começa ali pelo dia 22, 23 de dezembro. Então, a Copa São Paulo poderia ser para jogadores um ano mais velhos também. Agora, Sormani, a gente viu nesta semana a volta do Grêmio, a volta do Internacional aos treinos. E isso vai ter de parar, porque o governador acabou proibindo. O governador, ele mapeou o estado do Rio Grande do Sul em cores, né? E aquela região que está na cor tal pode fazer isso. Aquela região que está na cor tal não pode fazer isso. E a cidade de Porto Alegre está numa cor, se não me engano, é laranja. E em laranja não pode ter atividades como o Internacional e o Grêmio estavam fazendo. Então, Theo, mas aí é aquilo que a gente falou no começo, né? Se o Brasil tivesse feito a lição de casa, talvez a situação fosse melhor e daria, por exemplo, para terminar o Campeonato Gaúcho, como sugeriram os times grandes, o Grêmio e o Inter, jogando uma chave no Beira-Rio, outra chave na arena do Grêmio. Daria para fazer isso, não teria problema nenhum. Mas como o Brasil não fez a lição de casa, os brasileiros teimosos resolveram enfrentar o coronavírus, ao invés de entender que a situação é dramática e não é só no Brasil, é no mundo inteiro, o brasileiro não fez a sua lição de casa. O que poderia durar 2 meses de sacrifício, deve durar 8. Eu estava lendo hoje uma matéria na internet, não lembro qual do site que foi também, nessa mesma matéria, então dizendo que o pico, o auge no estado de São Paulo vai atingir até o final de maio. UOL. E no Rio de Janeiro será em agosto. Foi no UOL, né? No UOL. Gente, nós estamos em maio. Essa matéria está dizendo que pesquisadores da USP, isso é a opinião desses pesquisadores, não significa que eles estão 100% certos, podem estar errados, mas a matéria diz isso, que o pico, o auge no Rio de Janeiro será em agosto. Tudo isso porque a gente não fez a lição de casa. A gente afrontou o vírus, a gente afrontou a determinação dos médicos, dos cientistas. A gente afrontou o problema. Repito, o que poderia durar 2 meses, provavelmente vai durar 8. Porque a gente não respeita nada e a ninguém. Então, se a gente tivesse respeitado, e o Rio Grande do Sul é um estádio que tem mais ou menos controlado a sua situação, poderia perfeitamente fazer a volta do futebol nessa situação. Um jogo, uma série, um grupo, uma chave no Beira-Rio e a outra na Arena do Grêmio. A NBA, por exemplo, está querendo voltar. Mas aonde ela quer voltar? Na Flórida, aonde a situação está mais controlada. Ela não vai voltar em Nova York, que é o epicentro da doença nesse momento no mundo. Ela vai voltar na Flórida e em Las Vegas. E na Flórida seria a chave da conferência do leste e em Las Vegas a do oeste. Agora, não vai ser igual. Os caras vão mudar completamente o formato da NBA, porque não dá para fazer mais o que fazia. Não tem datas. E outra coisa, é impossível. Por que eles escolheram Orlando e Las Vegas? Não vai ter torcida mesmo, tanto faz jogar aqui ou ali, lá ou acolá. Não vai ter torcida, então vai ser em Orlando e vai ser em Las Vegas. Essa é a ideia do comissário Adam Silver, ou presidente da NBA. Repito, se o Brasil tivesse feito a sua lição de casa, o Rio Grande do Sul hoje, por exemplo, poderia estar acabando o seu campeonato. E o governador gaúcho não estaria determinando isso. Não, nem pensar. As pessoas acham que não está acontecendo nada. Bom. O Fábio Azevedo acabou de contar, teve que ir emergencialmente ao supermercado e viu barbaridades na rua. O Felipe Facincani, Theo, contou aqui outro dia que ele também foi emergencialmente a uma loja de conveniência num posto perto da casa dele, que é perto da casa do Flávio Gomes. Eles são praticamente vizinhos. Chegou lá para comprar um pão e um leite. Chegou lá, estava tendo uma rave. Uma rave. Carro com o porta-mala aberto, o som a todo vapor, todo mundo do lado de fora tomando cerveja, tomando energético e caipirinha, etc. e tal, como se nada tivesse acontecendo.
Então, companheiro, a situação está difícil, você está deprimido de ficar em casa, de você ver o futebol, ou se você está deprimido porque você não tem o futebol, mas está saindo, a culpa é sua. Porque você está saindo e está dificultando a solução do problema aqui no Brasil. Então, não tem jeito, não tem jeito. Não há o que se fazer, gente. No Brasil hoje, não há o que se fazer, porque o povo é indisciplinado. O povo acha que sabe mais do que a ciência. Então, vamos continuar desse jeito. Você conversa com a gente, você participa da nossa enquete usando a hashtag FS Rádio Brasil. FS Rádio Brasil. Hoje a gente está perguntando se vale a pena continuar com os campeonatos regionais nesta temporada no Brasil. FS Rádio Brasil. Em cima do que o Sormani falou, a gente vai ter a volta do automobilismo. A primeira grande categoria de automobilismo a voltar vai ser a NASCAR. No próximo domingo, dia 17, em Darlington, nos Estados Unidos, a gente tem a volta das 3 categorias. Serão 7 provas em 11 dias. Serão 2 provas em Darlington, uma no domingo, outra na quarta-feira. Aí depois o pessoal vai para Charlotte. Aí mais 2 provas em Charlotte, no domingo dia 21 e depois na quarta-feira. Portões fechados, os membros das equipes também, as equipes terão número de mecânicos limitados, mas não vai haver teste. A NASCAR diz que neste momento não tem condições de testar todo mundo, vai ficar medindo temperatura de todo mundo, mas que não vai haver teste. E também nos Estados Unidos, as pessoas, a população em geral, está precisando desses testes que não são para todos os habitantes nos Estados Unidos. Eu não sei se é hora de voltar. Isso vai ser realmente um bom termômetro. E em cima de volta também, aí eu puxo aqui, isso você vai curtir tudo aqui no Fox Sport na Casa da Velocidade, como também você vai curtir a partir do próximo sábado a volta da Bundesliga, com destaque para 2 jogos no sábado, Dortmund e o Schalke 04, RB Leipzig e o Freiburg, e a gente tem no domingo Union Berlim e Bayern. Lá no campeonato alemão faltam 9 rodadas. O Dortmund é o segundo colocado, 4 pontos atrás do Bayern de Munique, que tem 1 ponto à frente do Leipzig, também com portões fechados. Também vai ser um termômetro para a gente ver o que vai acontecer no calendário do futebol europeu. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou puxar agora para uma conversa que está rolando entre a Conmebol, que cuida do futebol na América do Sul, e a FIFA. A Conmebol adiou a abertura dos jogos eliminatórios para o mês de setembro. E agora ela está achando que não vai ter condições de realizar as primeiras partidas em setembro. E isso por causa das fronteiras fechadas. Por exemplo, na Argentina, você só vai poder comprar passagem para o dia 1º de setembro. Isso agora. Não se sabe como vai ser, mas a Argentina tem controlado muito bem a pandemia. Por exemplo, o Paraguai está desesperado em abrir a fronteira para o Brasil. Diz que não vai abrir. Lá no Paraguai, 90% dos casos vieram do Brasil. A situação no Equador continua complicadíssima. A situação no Peru, muito complicada. No Brasil, você está vendo aí, dia a dia, o número de mortos só aumentando. Então, a FIFA, conversando com a Conmebol, falou o seguinte: por que a gente não adia mais? E aí, ao invés de 2 jogos na data FIFA, a gente possa fazer 3 jogos na data FIFA. E aí não tem problema do mesmo sistema de disputa, jogos de ida e volta continuarem. A Conmebol falou: acho muito difícil, porque as distâncias na América do Sul, elas são bem maiores do que dos times na Europa. Lógico que você tem, de repente, um time que vai jogar na Rússia, outro que vai jogar lá em Portugal, a distância é maior. Mas, no geral, o que você pensa disso, Eugênio? Olha, é uma equação muito difícil, né? Porque para você voltar com uma competição continental, seja ela a eliminatória para a Copa, ou mesmo, né, no caso da Libertadores, é muito difícil que você jogue em determinados países e não jogue em outros. Ah não, o Paraguai tá ok, controlou bem, a Argentina controlou bem, dá para jogar lá. Aí vamos ficar jogando Paraguai e Argentina, só entre eles. A situação no Equador também é trágica. A situação no Chile piora na última semana. Então você precisa ter os 10 países que compõem a América do Sul dentro da Conmebol, né? As Guianas não fazem parte. Esses 10 países, todos eles têm que estar
com fronteiras abertas, com a epidemia controlada. Eu não vejo solução para a eliminatória da Copa do Mundo dentro do formato atual. Eu imagino que daqui a um ano, caso as coisas estejam bem, a gente vai ter, por exemplo, uma Copa América, e que a Copa América possa substituir as eliminatórias. Ah, não é a melhor maneira. A gente tem que trabalhar com o possível, né? Calendários apertados, dificuldades aqui, dali. Por que não você aproveitar uma competição continental, que está marcada para acontecer na Colômbia e na Argentina, e classificar ali os 4 semifinalistas para a Copa do Mundo? Ah, mas aí corre o risco do país tal ficar de fora, amigo. É dentro de campo. A gente tinha, até os anos 90, a divisão por grupos. Você lembra disso? O Brasil se classificou ali na Bacia das Almas para 2 Copas que ele ganhou. O Brasil quase não foi para a Copa de 94, quase não foi para a Copa de 92. Classificações ali suadas. Então, eu acho que nesse momento não dá para você imaginar a realização de eliminatórias nesse ano, dentro do proposto. Ah, quem sabe a partir do ano que vem a gente consiga realinhar o calendário, só que aí você compromete o calendário das competições de clubes. E empurrar uma competição são 18 rodadas, né, num espaço menor de tempo. Tanto que você tem que terminar as eliminatórias com uma certa antecipação para poder fazer o sorteio depois da Copa do Mundo, as seleções começarem a se programar na logística. Então, eu acho que o formato, em algum momento, vai ter que ser revisto pela Conmebol e pela FIFA, né? Em cima do que o Eugênio falou, eu só lembro que a próxima Copa do Mundo no Catar está marcada para o final de 2022, não vai ser mais no meio do ano, mas tem esse problema também de você definir o chaveamento, definir a logística das equipes, Fábio Azevedo. Mas aí eu creio, eu não olhei o calendário como um todo até 2022, até quando o Eugênio falava eu pensava exatamente sobre isso. O fato da Copa do Mundo ser no final do ano de 2022, o que vai ser algo totalmente diferente, empurre também o término das eliminatórias, porque normalmente as eliminatórias terminam em novembro, né, do ano anterior à Copa do Mundo, ou seja, 6, 7 meses antes. O sorteio acontece em dezembro, então tem os 6 meses para montar a logística. Então eu imagino que o calendário possa ir até junho de 2022. Ah, mas ele já iria. Ok, mais espaçado, agora ele vai ter que ser encurtado, mas acabar até junho de 2022. Só que até lá, e o Eugênio lembrou muito bem, tem as competições internacionais dos clubes. Tem a Liga dos Campeões, a Liga Europa, a Copa Libertadores, a Sul-Americana, competições que estão em andamento, inclusive. Todas elas estão em andamento, estão paradas. A gente está falando dos estaduais, do brasileiro que não começou, a Copa do Brasil que já começou. Olha quantas competições tem. Não vai ser normal e não vejo possibilidade no Brasil de terminar tudo em 2020. E você, Flávio Gomes, como é que vê essa situação do calendário? Só um outro dado também para emendar para você comentar sobre a Libertadores da América. A Conmebol acredita que a Libertadores possa voltar em agosto. Está seguindo mais ou menos na mesma linha da UEFA, que acredita que possa fazer no mês de agosto os últimos jogos da Europa League e também da Liga dos Campeões, todos em agosto. Só que lá já acabou a fase de grupos e lá praticamente acabou já a oitavas. Tem alguns jogos ainda de oitavas para serem disputados, jogos da volta. Aqui, o Paraguai e o Uruguai deram uma sugestão para a Conmebol, de repente fazer como uma Copa do Mundo, levar os times todos para um país e disputarem aí até o final da Libertadores da América. A Conmebol falou, nananina não, continuo querendo o mesmo formato e espero começar no mês de agosto. Como é que você vê essa situação de Libertadores e eliminatórias, Flávio? Bom, Theo, todo mundo quer, todo mundo gostaria de fazer as coisas como elas eram, dentro da normalidade, mas em algum momento todo mundo vai ter de reconhecer e admitir que não vai dar, né? A NBA, por exemplo, o Sormani citou aqui agora, a NBA, eu brinco muito com o Sormani, que na primeira fase, cada time joga 385 partidas, classificam todos, né? Que a gente faz aquela graça aqui no rádio, não vai dar para fazer mais isso, né? Se for fazer concentrar
concentrar os jogos em 2 estados, onde a situação é mais controlada, vai ter de reduzir o calendário. Não tem jeito. Eu acho que a eliminatória, por exemplo, o Eugênio tem toda a razão. É a hora de começar a se pensar numa Copa América classificatória. Paciência. Quando as coisas voltarem ao normal no planeta, a gente retoma a vida normal. Mas no momento emergencial, excepcional, talvez medidas excepcionais sejam necessárias. Não tem como a gente fugir disso. Então, pensar em eliminatória com 10 seleções, jogando todas contra todas, em turno e retorno, nesse momento, com diferentes estágios de contágio e da doença nos países da América do Sul, é impossível. É impossível. O Paraguai não vai querer que a seleção brasileira entre em seu território, com jogadores que moram aqui, com comissão técnica, eventualmente com torcedores, sei lá o que. Não vai dar para fazer isso. Né? O Equador vive uma situação dramática. O Chile, como informou agora o Eugênio Leal, começa a enfrentar a situação perigosíssima. O Uruguai menos, a Argentina menos. Então são situações de cada país muito diferentes. E pensar na circulação de aviões, de gente entre esses países, hoje, é impossível. Então, imaginar uma Copa América, que é para daqui a um ano, e tem ainda a vantagem de a Copa do Mundo estar marcada para o final de 2022, tem tempo para pensar em eliminatória. O que eu faria hoje, como Conmebol, eu falei, olha, esquece a eliminatória por enquanto. Quando a gente tiver uma situação previsível, controlada, a gente formata e formula uma maneira de classificar as seleções americanas para a Copa do Mundo, que vai ser no final de 2022. Estamos falando para... Com relação a Libertadores, Théo, é o mesmo problema. Como é que você vai permitir a circulação? Por exemplo, um time do Uruguai ou da Argentina vai vir jogar aqui no Brasil? A coisa está totalmente fora de controle? Eu não viria, né? Concentrar num país... Talvez. A Conmebol está dizendo nananina não, porque ela ainda não percebeu que vai ser impossível, principalmente porque o Brasil tem muitos participantes, tanto na Libertadores quanto na Copa Sul-Americana, vai ser impossível manter um calendário como ele foi idealizado. A situação entre os países não vai acontecer. E a Conmebol internamente já fala de repente de uma Libertadores terminando só no mês de fevereiro do próximo ano. Fábio Sormani, é só problema, Sormani. Só problema, Theo. Eu acho que a questão das eliminatórias, né, a gente deveria tentar reviver o que era feito antigamente, né? São 10 seleções, né? E você dividi-las em 2 grupos de 5. Os 2 primeiros se classificam e o quinto melhor. Você poderia fazer uma repescagem entre os terceiros colocados das séries A e B e definir, teriam menos datas, né? Você poderia colocar tudo numa sede só, para facilitar, onde está bem, onde está melhor. Mas entra aquilo que o Flávio Gomes falou. Quer dizer, imagina, o Paraguai está com situação controlada lá, vai deixar entrar os brasileiros? Porque não é só a delegação brasileira que vai, tem os jornalistas que também vão. Vai testar todo mundo? Mas como é que vai ser feito esse teste? Se eu faço o teste hoje e volto para casa? Ou eu faço no aeroporto, se estiver legal, eu pego o avião e vou embora? Então é muito difícil. Aquilo que a gente está conversando aí, o pessoal ainda está com esperança de que possa retornar em algum momento. Mas do jeito que a situação está aqui no Brasil, o Brasil é o país que vive um momento mais dramático, né? Tem a situação mais dramática em relação a todos na América do Sul. E é o país que, como lembrou bem o Flavinho, tem um número muito grande de representantes, não só na Libertadores, mas na Sul-Americana também. É uma situação complicada, Theo. Sinceramente, eu acho muito difícil pensar em retorno do futebol em qualquer competição nesse momento, lamentavelmente, porque o Brasil não fez a sua lição de casa. Fica o nosso convite, logo mais às 6 horas da tarde, você tem aqui no Fox Sports a última palavra na apresentação do Nivaldo Prieto. Agora, a gente vai dar um tempinho em calendário e a gente vai falar de clubes. E a gente começa pelo campeão da América, pelo campeão do Brasil. A gente começa com o Flamengo. Com as coisas do Flamengo, Flávio Amêndola. Fala,
Fala pessoal, tudo bem? Um abraço para vocês, em especial para as mamães nesse dia de hoje. Mas vamos falar um pouquinho de Flamengo, que ainda não tem a definição se retomará as atividades nas próximas semanas, mas enquanto isso o mercado rubro-negro segue agitado. A última informação foi o interesse do Benfica de Portugal no Ramon. Para quem não sabe, o Ramon, cria da base do Flamengo, teve espaço entre os profissionais no início dessa temporada, quando os principais jogadores ainda estavam de férias, e é um garoto muito promissor desde a base do Flamengo, agora também nos profissionais. Foi muito bem quando teve oportunidade entre os principais atletas e tem o interesse do Benfica, um velho conhecido do técnico Jorge Jesus, mas a situação ainda não teve andamento, ainda é uma situação embrionária. O Benfica fez apenas uma consulta ao Flamengo para saber a viabilidade dessa negociação. Uma situação parecida em relação ao Lincoln, atacante. É bom a gente lembrar, o Lincoln, a multa dele é de 45 milhões de euros, mas o Lokomotiv Moscou da Rússia fez uma consulta ao rubro-negro, ainda não tem nenhuma proposta na mesa, mas o Flamengo vê com bons olhos a negociação do Lincoln, até porque ele perdeu um certo espaço, embora venha entrando com o técnico Jorge Jesus. Com a chegada do Pedro, ele se torna aí a terceira opção para centroavante. Então, em meio a toda essa pandemia do coronavírus, indefinições, o mercado rubro-negro segue bastante agitado. Essas são as novidades do Flamengo. Um abraço a todos. Fiz uma conta rápida aqui. O Lincoln seria uma multa de 270 milhões de reais. Eu diria, Eugênio Leal, que se os russos pagarem isso pelo Lincoln, o Papai Noel chegou muito cedo no ninho do urubu. Olha, o torcedor é engraçado, né, Theo, porque nas redes sociais, se você for observar lá, na postagem lá do Lokomotiv, os comentários de torcedores do Flamengo. E aí dizendo, Lincoln maior que Pelé. Isso, paguem logo, rápido, antes que outro clube leve. Apressem-se, é o maior jogador do planeta. Os torcedores do Flamengo sugerindo não, paga logo o dinheiro, leva logo, você vai perder um negócio sensacional. O Lincoln, pra mim, né? Mas acontece isso nas redes sociais. O Lincoln, ele apareceu como uma enorme promessa do Flamengo, né? Ele surgiu na geração do Vinícius Júnior. Eram dois jogadores em quem o Flamengo depositava muita esperança, muita confiança. O Vinícius rapidamente chegou ao time principal, se tornou destaque do time principal, uma vez já vendido para o Real Madrid. Depois foi embora, está lá tentando seguir sua carreira, com as dificuldades naturais de um jogador da idade dele no maior clube do mundo, que é o Real Madrid. Mas acho que ele tem uma carreira boa pela frente. O Lincoln não conseguiu acontecer. Não se realizou até agora no Flamengo. Sequer no Flamengo. Fez um ou outro gol aqui e ali, mas em momento algum foi um jogador que chegou e respondeu à expectativa que havia em torno dele. Isso pode vir a acontecer ainda. O futebol é muito cheio de idas e vindas, né? A vida nos coloca dessa forma. Então, às vezes, o jogador ele consegue amadurecer mais rápido e com 17, 18 anos jogar um futebol de primeira. Às vezes esse jogador vai estourar com 22, 23, 24 anos. Ou não vai estourar. É uma eterna promessa. Então, é muito difícil a gente garantir isso. Para o Flamengo, no momento, é bom vender o Lincoln. É bom vender, ele não tem espaço no time, faz dinheiro e ele segue a vida dele, segue a carreira dele. Para os russos, eu não sei até que ponto seria bom, mas pode ser que chegue lá, ele se destaque, né, e faça os gols e vire ídolo por lá. O Lincoln, eu me recordo dele num Mundial Sub-17, apareceu bem, enchia a bola dele nesse Mundial, enchia a bola dele e nada, e continua nada o Lincoln no Flamengo. Quase, hein? Quase que ele faz o gol de empate no Mundial, mas também ficou no quase, Fábio Azevedo. Mas é um menino, né, Theo? Eu acho que a gente, cobra muito do menino quando ele vem gerando aquela expectativa na base que ele seja no profissional igual. E nem sempre acontece tão imediatamente. A gente tem vários exemplos. O Paulinho sai daqui,
como aspirante a craque no Vasco, vai para a Alemanha, é reserva e pouco entra no Bayer Leverkusen. Entrou inclusive nas últimas rodadas, arrebentou, mas ele tem 7 jogos até agora na Bundesliga em 25 rodadas. O Vinícius Júnior chegou cheio de expectativa no Real Madrid, foi jogar no Real Madrid B, veio para o A, desceu para o B, então é uma oscilação normal. Agora, essa cláusula penal, né, que o Flávio Amêndola trouxe, que o Renier, 50 milhões, elas nunca são exercidas. O Renier não saiu por 50 milhões, saiu por 70% dessa multa, algo em torno de 35 milhões de euros. Claro que é um valor exorbitante, ainda mais hoje que já ultrapassou a barreira de R$6 na comparação do euro com o real. Agora, os clubes atualmente não vão conseguir exercer nem esses 70% da multa. E olha, Theo, eu estou muito preocupado observando o cenário atual, porque a gente sempre falou no ano passado do Flamengo arrecadador, trem pagador, enchendo o peito, mas as contas estão chegando. Eu noticiei isso aqui durante o meu período de férias e nós trouxemos aqui no nosso site, no Fox Sports, você no debate final, a conta que o Flamengo fez com o departamento de futebol para tentar encontrar soluções emergenciais, imediatas, que são congelar 2 meses do contrato de imagem, ou seja, normalmente quem tem o contrato de imagem tem 40% da sua remuneração voltada na imagem e 60% na carteira. Na carteira, reduziu 25%, ou seja, o jogador deixou de receber em 2 meses 65% da sua remuneração, recebendo 35%. Só que esse congelamento, não vou nem falar da parte da CLT, foi jogado para o ano que vem, para diluir em 10 meses. Se a gente fizer uma conta rápida aqui, esses 10 meses vão pesar no ano que vem. Aí alguém vai dizer, mas calma, Azevedo, tem um ano inteiro para arrecadar. Não tem um ano inteiro para arrecadar como o Flamengo imaginou. Vamos voltar no que falávamos ainda há pouco. A bilheteria não será igual aquelas rendas de 3 milhões que o Flamengo estava fazendo ano passado. Quando ele vai voltar a fazer esse ano? Ninguém sabe. O sócio torcedor começa a deixar de ser pago e vocês acabaram de trazer dados aí na faixa de 25%, porque claro, o torcedor enxerga isso como um supérfluo. Não, vou cortar essa minha despesa para eu ter para comer para o meu dia a dia. O sócio torcedor cai, a bilheteria cai, congela pagamento de fornecedor, de patrocinador. Olha, a conta vai ficar altíssima. E ainda tem a renovação do Jorge Jesus, que eu nem vou entrar agora nesse tema, hein, Theo? Olha, o Fábio Sorman estava aqui continuando fazendo contas. Se for vendido por 45 milhões de euros, resolve todos os problemas do departamento de futebol do Flamengo até o final do ano e ainda sobra para o início do próximo ano. Agora, tem de combinar com os russos, né, Sormani? É verdade, Theo. Mas é aquilo que o Flávio Azevedo falou. Essa cláusula de multa, né, contratual é mais para se proteger, né? Depois tem a negociação. O Lincoln não vale isso, gente. A gente sabe muito bem que o Lincoln não vale 40 milhões de euros. Não vale. Agora, vai muito do monitoramento. 45, nossa, né? E então menos ainda. Mas vai muito do monitoramento desses clubes em relação a esses jogadores, né? Eu defendo uma tese aqui que é o seguinte: os nossos jogadores, quando vão para a Europa, eles melhoram porque eles lá jogam e são treinados por treinadores bem mais capazes do que os nossos treinadores. Pega o caso do Jonas, por exemplo, que brilhou no Benfica. O Jonas não jogava aqui no Brasil, quando jogou no Grêmio, na Portuguesa, no Santos, no Guarani. Ele não jogava o que jogou no Benfica. Mas chegou lá, e no Valência também, mas chegou lá, pegou treinadores que conseguiram tirar dele, no caso Jonas, o que os treinadores brasileiros não conseguiam tirar. O William, por exemplo, ele joga no Chelsea um futebol que cada vez que você vê o Chelsea jogar, você fala assim, o William tem que ir para a seleção. Aí o William vem para a seleção brasileira, não rende nada, porque o técnico não consegue tirar dele. E depois o Firmino. O Firmino do Liverpool é um craque. Salah, Firmino e Mané. Pô, é o melhor ataque do mundo hoje. Aí você pega o Firmino, você põe na seleção brasileira, não funciona. Não joga nada. Então, às vezes a gente pega o Lincoln e fala assim, o Lincoln não vale 45 milhões de euros.
a gente já viu ele jogando no Flamengo. Mas de repente esse menino vai para fora, pro Lokomotiv Moscou, e pega lá um treinador capaz, competente, consegue fazer esse menino jogar bola. Porque o futebol brasileiro, ele é muito menos tático do que o futebol europeu. E hoje em dia, a exigência do futebol é que você saiba, que você conheça taticamente os jogos. Então, por exemplo, aqui no Brasil, quando você pega um time que está todinho fechado, os caras assim, os treinadores falam, e os comentaristas também, tem que abrir o jogo. Para abrir a defesa, abre nada. O que eles fazem é colocar uma linha de 5 atrás se você abrir o jogo. Não abre nada. E você pega vídeos de vários sites especializados em tática, como é que os caras desequilibram essas defesas montadas pelo meio e não pelas beiradas. Veja o conceito como é diferente. Veja o conceito como é diferente. Então você pega o Lincoln aqui no Brasil, que não funcionou muito, embora ele esteja trabalhando com o Jorge Jesus, pode ser que de repente ele vá lá para fora e renda tudo isso. E o Lokomotiv chega assim, eu pago esses 45 milhões, porque eu vou apostar nesse moleque, esse moleque é bom. A gente acha que não vale, mas aos olhos de quem está contratando, de repente, por tudo isso e por estar monitorando esses meninos, os caras falam, olha, esse moleque se vier para cá eu faço jogar muito mais do que ele está jogando lá. Eu respeito muito todos os profissionais, mas a gente tem que analisar. E em cima do que eu vi o Lincoln jogar nas categorias de base do Brasil e no Flamengo, Flávio Gomes, 45 milhões de euros é ganhar numa loteria, não tem aquela loteria do final do ano, de Páscoa, do final do ano, é ganhar numa dessas loterias, viu? Flávio, tá ok? Não, tá com problema de áudio, Flávio. Daqui a pouquinho a gente volta a falar. Só pra gente passar Oi, Theo. em cima da notícia do Flávio Amêndola, o Ramon. Opa. Oi, tava falando voltou. O Lincoln, pelo que eu já vi jogar. Ok. Pelo que eu já vi jogar o Lincoln nas categorias de base, no próprio Flamengo, e pelo que a gente escuta falar também das atitudes, 45 milhões de euros nele é ganhar naquelas loterias de São João, loteria da Páscoa, aquela loteria de final de ano. É, tipo Mega Sena da virada. É que, Theo, a imagem chega antes. Isso. Porque a velocidade da luz é mais rápida do que a velocidade do som. Mas vamos lá. O Sormani tem razão. Tem jogador brasileiro. É por isso que muitos vão para lá muito cedo e a gente sem, inclusive, tê-los visto jogar aqui no Brasil, né? E aí você fala, nossa, quem é esse cara? Puxa vida, onde ele jogou? Na base, não sei de quem e tal. Jogadores que são muito observados, monitorados e chegam lá e acabam funcionando muito bem. Mas no caso específico de quem a gente está falando, do Lincoln, eu acho sim que seria uma mega cena da virada. Porque ele não vai ser um Rodrigo... o Rodrigo, que está no Real Madrid, não vai ser um Neymar, não vai ser um Vinícius Júnior. Esses caras também estouraram aqui. E estouraram de uma maneira que o Lincoln não estourou. Então, um valor desse, hoje, se o Flamengo tiver realmente essa proposta e o Lokomotiv estiver disposto a pagar, puxa, é o que os torcedores do Flamengo estão fazendo nas redes sociais. Pode levar. A gente leva no aeroporto, embrulha, faz um pacote muito bonitinho, porque é um valor que hoje é muito necessário para o Flamengo. Um valor desse, por exemplo, você garante o Jorge Jesus. Garante o Jorge Jesus por mais o tempo que ele determinar e pagando o que ele quiser, né? Então seria realmente uma mega cena da virada, mas eu tô com o Fábio Azevedo, eu não sei se esse valor integral será de fato pago por alguma equipe na Europa, ainda mais uma equipe do porte do Lokomotiv, que não é exatamente uma gigante do futebol europeu. Olha, se ele fosse vendido por 20 milhões de euros, já seria um dinheiro muito interessante para o Flamengo. Já dava para ele aí pensar em fechar sua folha quase até o final do ano. Quase não, daria para fechar a folha, tirando o Jorge Jesus, até o final do ano. Mas o Flávio levantou aqui o nome do Jorge Jesus, eu já estava pensando nisso desde o início do programa. Nós tivemos uma semana no Flamengo onde os jogadores foram testados, tivemos uma semana onde os jogadores foram para o campo e nada se falou sobre a renovação do Jorge Jesus. O contrato dele termina na metade do próximo mês. O Jorge Jesus chegou com um discurso
otimista de ficar. E aí eu pergunto para você, senhor Romani, esse silêncio na semana que passou seria um silêncio de que tá tudo tranquilo, que de repente não vai ter problemas na renovação do Jorge Jesus? Eu acho que essa certeza ninguém tem, Theo. O indicativo que a gente vê da renovação do Jorge Jesus com o Flamengo é o fato dele ter voltado. Se ele não tivesse a menor intenção de renovar com o Flamengo, ele já teria dito lá de Lisboa: gente, obrigado, fui muito feliz, mas a situação atual não dá. Se fosse uma situação diferente, não tivesse essa pandemia do coronavírus, eu voltaria e renovaria. Mas não, mesmo numa situação como essa, ele voltou. Ele voltou. Eu estou tentando levantar aqui, saiu uma matéria no site Sports Value com a folha de pagamento dos times. É muito mais do que isso que você está falando, viu, Theo? Eu tô tentando levantar aqui. Não, o Flamengo é 15. O Flamengo gasta. O Flamengo é 15. O Flamengo é 15 milhões. 15. 25. 15 ou 20? 25. Não. Ó, não, mas o Flamengo é 25, o Palmeiras é 22 milhões o Flamengo, o Flamengo é 15 com os jogadores. Eles estão colocando a comissão técnica no meio. O Flamengo com os jogadores... Sim, você tem que colocar tudo. É o gasto do futebol. 3 milhões, 15 milhões... 15 milhões e mais 3 milhões com funcionários. Tirando a comissão técnica, o Flamengo com funcionários, tirando bônus de final de ano, o Flamengo gasta 18 milhões de reais por mês. Tirando comissão técnica e tirando os bônus de final de ano. Não, sem contar bônus, não estou contando nada disso. Eu estou contando o seguinte: o salário de todo mundo que está envolvido com o time profissional. Comissão técnica, preparador de goleiro, etc. E jogadores, todo mundo. Os salários, mas encargos. Você tem que pagar encargo. Você tem que pagar também. O Flamengo custa mensalmente, o futebol do Flamengo custa mensalmente 25 milhões de reais. O Palmeiras custa 22 milhões e 300. Com a comissão técnica. O Corinthians 21 e... Isso, com todo mundo. Porque você não vai pagar o jogador e deixar ele pagar o técnico. Você tem que pagar todo mundo. Você não vai pagar os caras e deixar de pagar os encargos. Você tem que pagar. Até que o Flamengo aderiu ao Profut, se ele não pagar, ele cai fora. Então você tem que pagar. Esse é um gasto real. Porque o gasto do futebol não é o fulano ganha tanto, o ciclano ganha tanto, e esse outro ganha aquilo, somou, deu. Não, a folha de pagamento não é assim. A folha de pagamento é tudo. Os jogadores, a comissão técnica e os encargos. E isso custa mensalmente ao Flamengo 25 milhões de reais. O Flamengo gasta 300 milhões de reais com o seu departamento de futebol profissional ao ano. Você multiplicar isso aí por 12, vai dar 300. Vai garantir um pedaço. Não vai resolver todos os problemas do Flamengo. Agora, o que mais chama atenção, Theo, nessa divulgação aqui com o Sports Value, eu não sei como é que fala essa palavra em inglês, desculpa, Flavinho, e você pode me ajudar. O Corinthians gasta 21 milhões e 300 mil reais com a sua folha de pagamento e o Palmeiras gasta 22 milhões o Palmeiras gasta 1 milhão a mais do que o Corinthians. Olha a diferença de times. 1 milhão a mais por mês. Veja como o Palmeiras sabe usar e o Corinthians não sabe. Mas enfim, essa é outra discussão. Mas se o Corinthians gasta 21 milhões, tem de explicar como é que gasta 21 milhões com o elenco que o Corinthians tem. No Flamengo a gente tem jogador ganhando 1.400, 1.500, 1.200, 1.100. Sabe, o Corinthians, eu não acredito que ninguém no Corinthians ganhe 800 mil reais. Sabe? Aí tem que explicar como é que se gasta 21 milhões de reais de folha no Corinthians. Né? Difícil. Exatamente. É difícil. Essa pergunta eu não vou discutir a publicação, mas se realmente é verdade 21 milhões, gente, com o elenco do Corinthians, não dá para se pensar nisso. Ô Eugênio, você tem algum receio, depois dessa semana tranquila, calma no Flamengo, de que o Jorge Jesus de repente possa não renovar? Olha, o que não está escrito a gente não pode garantir, né, Theo? Mas a chegada do Jorge Jesus foi uma chegada em que ele disse que ele tem interesse em ficar no Flamengo. O Flamengo tem interesse em ficar com ele.
Então eu acho difícil que ele não chegue a um acerto. É claro, há um momento de muita indefinição para tudo, incluindo a situação dele, incluindo a situação do Flamengo. E ali na frente, enquanto não há a assinatura, as coisas podem mudar. Mas ele me pareceu muito interessado e muito à vontade, elogiando o Flamengo, elogiando o protocolo do Flamengo, a estrutura do clube, chegando aqui e desde lá de Portugal, quando ele saiu de lá, dizendo que ele quer ficar. Então, a não ser que haja algo muito fora do comum, eu acho que ele vai renovar o contrato. Demonstrando entender as dificuldades econômicas que a pandemia gerou para todo mundo. Eu, sinceramente, não consigo detectar ainda pelo hiato, né, pela não assinatura imediata de um contrato, um movimento no sentido contrário a essa tendência que me pareceu muito forte quando ele chegou. Agora, até saindo um pouco da pauta, mas quando a gente levantou o assunto do Ramon e do Lincoln, aí eu fico pensando no time titular do Flamengo e mesmo observando os reservas que mais entram no Flamengo, esses foram contratados para esse ano, que estavam entrando no Campeonato Carioca e na Libertadores da América, e olho também o time do Palmeiras, a gente vê os dois times que são considerados os favoritos, de repente, a título de Campeonato Brasileiro e Libertadores da América aqui no Brasil, a base é muito pouco usada, é quase inexistente, Fábio. E aí ainda tem um detalhe, né, Theo? Porque normalmente o que a gente comenta? Você não pode colocar um garoto num time que está todo errado. O time do Flamengo, o time do Palmeiras não são times errados, são times ajustados. O do Flamengo, então, vencedor. Então tem tudo a ver em encaixar um menino de talento. Aí você vem e contrata o Pedro. Mas o Pedro é melhor que o Lincoln. Então a sua base ela não é tão boa assim. Mas tinha o Renier, mas ele não era titular. Ele entrava nas partidas, mas ele não era a primeira opção, por exemplo, do Jorge Jesus. Será que o Jorge Jesus gosta de trabalhar com os garotos? Será que ele não tem mais segurança nos medalhões? Porque no ano passado, a gente elogiou muito o trabalho do Jorge Jesus e com toda razão, chegamos a dizer o seguinte, olha, ele mostrou que tem que jogar todas as competições com o mesmo time. E eu sempre questionei isso. E levantei essa questão de novo nesse ano, porque qual era o argumento que eu usava? Ele olhava para o banco e não sentia confiança em quem estava no banco. Quem mais entrava do banco? Vitinho, Renier e Diego. De vez em quando Lincoln. E mais ninguém. Agora não. Agora ele tem Pedro Rocha, Michael, Thiago Maia, Gustavo Henrique ou Léo Pereira, quem ele escolher para ficar na reserva. Agora ele tem um banco que ele vai poder se dar ao luxo e fazer revezamento, que já começou a fazer. Então, o que eu quero chegar na base é que ele olha para a base e fala assim, esses meninos aqui não estão prontos para entrar nesse time do Flamengo, mesmo um time certinho. E aí o Ramon, por exemplo, que foi trazido aqui na informação do Flávio Amêndola, que desperta o interesse do Benfica. O Lincoln do Lokomotiv Moscou, que eu acho um erro de plano de carreira você sair do Brasil, do Flamengo, para a Rússia. Se você vai para Portugal, para a Holanda, países que trabalham a formação para você na Europa seguir e ser bem visto, ok. Agora, para você ir para a Rússia, onde não tem esse trabalho de formação, vai exigir como foi o Wagner Love lá atrás. Chega e resolva, não se adapta, o que vai acontecer? Se esconde. E na Rússia o bicho também tá feio, hein? Cerca de 10 pessoas são contaminadas por dia lá na Rússia. Agora, Flávio Gomes, não é interessante você pegar times como o Palmeiras, como o Flamengo, a gente fala do próprio Corinthians, né? O Corinthians também a gente sempre toca aqui. Fala, não tem dinheiro, o Flamengo não tem dinheiro agora na crise da pandemia. O Palmeiras não tem esse problema de dinheiro já tem um tempinho, mas o Corinthians tem problemas sérios de dinheiro, já a gente conversa sobre isso. Mas não é curioso que esses times não utilizem jogadores da base? A base precisa ser forte. O Palmeiras, por exemplo, tinha uma base muito promissora e prometia utilizá-la nesse ano, mas o ano mal começou, né, para todo mundo aqui no Brasil, então a gente não consegue mais hoje
traçar um desenho desses elencos. O Flamengo tem sido um bom vendedor. O Flamengo tem vendido alguns jogadores. A gente sempre diz isso, né, aqui no Fox Sports Rádio, que quando o cara é uma promessa, ok, legal, mas sem garantia nenhuma de que vai vingar, de que vai virar um grande jogador, e aparece uma proposta muito boa, na maior parte das vezes os clubes vendem. É difícil a gente ter um clube que segura jogador de base com um projeto de carreira, como fez o Santos com o Neymar. Difícil, bem difícil isso. E a base, ela tem sido aproveitada, né, pouco pelos clubes que têm bases boas. O Flamengo tem uma base boa, sempre revelou muito jogador, tem a história do craque que o Flamengo faz em casa e tal, mas encontrou uma fórmula que funcionou no ano passado, né, Théo? Funcionou muito bem, quer dizer, gastou dinheiro, contratou jogadores pontualmente, e esses jogadores deram resultado muito rapidamente, né? Então aí a base fica um pouco inibida, por conta desses resultados muito rápidos que o Flamengo conseguiu contratando jogadores. Agora, quando aparece um jogador que é uma certeza de que vai se valorizar muito, como era o caso do Neymar, faz algum sentido segurar. Caso contrário, com propostas de 40, 50 milhões de euros, como diz o Pascoal, um abraço para o gaiteiro. O que a gente tem reparado nos últimos anos no futebol brasileiro, claro que tem exceções, a gente tem o Grêmio, por exemplo, tem revelado bastante, o Santos nem se fala, né? O Santos é um DNA do Santos, revelar jogadores, mas a gente tem visto, Sormani, nos últimos tempos, principalmente esses times tidos como os maiores do Brasil, a revelação tem diminuído. Aí fala assim, mas de repente é porque o euro está mais forte, então o garoto nem põe a carinha no time profissional, já vem um time de fora, 10 milhões de euros, 15 milhões de euros, e o garoto vai embora. Mas eu vejo que está faltando um pouco de paciência dos clubes ou dos treinadores dos clubes em trabalhar a base. Agora, lá no Palmeiras se falava assim, não, o Filipão não gosta da base. O Filipão não utilizou. O Vanderlei Luxemburgo vai ter que utilizar 40% da base. É verdade. No grupo do Palmeiras tem o Gabriel Veron, tem o Gabriel Menino, tem o Patrick que está entrando, o Patrick de Paulo que está entrando de vez em quando, mas a gente não vê realmente assim uma sequência, né? O próprio Palmeiras, eu fiz 2 jogos da Libertadores da América, entrou o quê? Se eu não me engano, entrou só o Patrick de Paulo da base. Então, Theo, mas aí eu vou ao encontro do que o Flavinho falou. Se você pegar, por exemplo, o Flamengo revelou Paquetá, Vinícius Júnior e o Renier. Gente, pelo amor de Deus, são 3 joias. O Paquetá chegou a jogar, o Vinícius menos e o Renier fez 15 partidas. Aí vem o time europeu e contrata e paga, sei lá, 35, 40, 50 milhões. Você vende, porque você precisa desse dinheiro. Talvez se não tivesse nenhum nenhum clube europeu contratado esses jogadores, o Paquetá fosse titular hoje do Flamengo, o Vinícius Júnior e o Renier provavelmente seria também. E lá não estariam o Gabriel, o Gerson, o Bruno Henrique, porque não havia necessidade da contratação desses jogadores. Eu acho que passa muito por isso. Você pega o Palmeiras, por exemplo. O Palmeiras vendeu o Luan Cândido para o Leipzig. O Palmeiras vendeu o Vitão e o Fernando para o Shakhtar Donetsk. E o goleiro Daniel Fusato foi para Roma. Os caras vêm aqui, oferecem e pagam, os caras vendem. Porque eles estão investindo no time principal também. Então, quando tem essa possibilidade de você receber um dinheiro, você recebe pela base e contrata jogador já feito, como o Palmeiras contratou no passado o Dudu, como contratou há pouco tempo o Everton. Eu acho que até se fosse desejo, não era do Palmeiras, o Palmeiras não tem essa tradição. Eu concordo com você. Mas se fosse desejo desses times, talvez essa molecada estaria jogando mais do que a gente vê, por exemplo, no Flamengo e no Palmeiras. Você pega o caso do São Paulo também. Quantos jogadores do São Paulo não vende? São Paulo acho que é o time que mais vende para a Europa. Vende o David Neres, aquele lá, Luiz Araújo, quem mais que ele vendeu também? Vende um monte. Vende um monte de jogador da base. Você nem vê jogar no time de cima. Mas o cara vem lá, contrata. O Antony tá para sair agora também. E vai acabar sendo negociado. Aí o São Paulo pega esse dinheiro para cobrir rombo. Aí o São Paulo não usa a base. Não usa porque ele nem consegue pensar em usar. Porque a hora que ele começa a querer usar,
vem um time de fora e compra. E como os times brasileiros são todos devedores, os caras vendem. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem muito mais para você, o Fox Sports Rádio, você conversa com a gente utilizando a hashtag FS Rádio Brasil, inclusive você através dessa hashtag, você vota na nossa enquete, a nossa enquete é o seguinte, você concorda com a continuidade dos campeonatos regionais neste ano no Brasil? Daqui a pouquinho a gente vai falar do Corinthians, a gente vai falar da barca do Galo e a gente vai falar de repente da mudança na regra até o final do ano da FIFA. Em lugar de 3 substituições, 5 substituições. Segura aí que é jogo rápido. Fox Sports com o Fox Sports Rádio, nesse domingo todo especial, nesse domingo de Dia das Mães. Hoje com a gente o Fábio Sormani, o Fábio Azevedo, o Eugênio Leal e o Flávio Gomes e, claro, você de todo o Brasil participando através da hashtag FS Rádio Brasil. A sua participação sempre é muito legal, você sempre ajudando a gente a fazer o programa. Agora vamos falar das coisas do Corinthians. Vamos falar das coisas do Corinthians. O André Cavalcante traz as coisas do Corinthians pra gente. Alô, Theo José, amigos ligados no Fox Sports Rádio. Ele começou a temporada 2020 como uma das referências no meio-campo corintiano, com o pedido de retorno do Atlético Paranaense, feito inclusive pelo próprio técnico Thiago Nunes. Tô falando do volante Camacho, que pouco antes da paralisação do futebol havia perdido espaço entre os titulares. Bom, neste final de semana, a TV Corinthians publicou uma entrevista com o jogador em que ele relata como está lidando com este período de quarentena, com muito treinamento na academia do prédio e muita televisão.
Segundo o Camacho, nem mesmo a campanha pelo título do Campeonato Brasileiro de 2017 foi tão difícil, tão complicada quanto atravessar este momento de isolamento social. O título, apesar da gente abrir uma boa vantagem ali no primeiro turno, foi bem difícil no final, ali na reta final, mas com certeza essa quarentena aí que não acaba nunca é muito mais difícil do que ser campeão brasileiro. Acho que para todo mundo está sendo muito difícil e para a gente aqui não é diferente, tá? Ainda mais com 2 filhos pequenos em casa, correria aqui tá difícil. Não querendo ser chato, mas já sendo chato, a gente vê os clubes reclamando, né? Porque os patrocinadores estão deixando as equipes. A gente vê os patrocinadores reclamando porque não tem jogo de futebol, não tem exposição. Então, na hora que um jogador de futebol vai dar uma entrevista, seja na TV oficial do seu clube, como foi o caso agora, ou seja aqui no Fox Sports, ou seja em outra emissora concorrente, ele não utiliza a camisa do time com o patrocinador. É o que eu digo sempre durante essa pandemia. Eu acho que ela deixou muito claro uma coisa, que os departamentos de marketing é uma coisa, e de comunicação dos clubes, no geral, tem um departamento de marketing e comunicação trabalhando muito bem, mas estou falando no geral, precisam melhorar demais. Tem como, mesmo numa situação que a gente está vivendo agora, você conseguir uma exposição razoável dos seus parceiros. Para isso você precisa trabalhar, para isso você precisa ser criativo. Mas vamos voltar a falar do Camacho dentro de campo do futebol. Flávio Gomes, como é que você analisa até agora o Camacho na volta para o Corinthians, um pedido do técnico Thiago Nunes? O Thiago Nunes pediu outras coisas também que não tem funcionado muito bem, né? Como o Luan. O Corinthians não tem funcionado, não fez um bom começo de ano, foi eliminado da Libertadores, tá numa situação ruim demais no Campeonato Paulista, na iminência de ser eliminado se o campeonato continuar, e não passar para a fase final desse campeonato é um pouco vexatório, considerando que o campeonato é todo montado para que os grandes passem e tudo mais. Então, eu acho que o Camacho, ele meio que mergulhou um pouco na mediocridade geral do futebol do Corinthians nesse começo de ano. O Corinthians, Théo, eu colocaria como a grande decepção do futebol brasileiro que existia antes da pandemia, né? Que a gente já nem lembra direito como é que é. Eu tava tentando lembrar agora como é que tava a campanha do Flamengo na Libertadores. Já passou a fase de grupos, né? Já foram 2 vitórias e tudo mais. Parece algo tão distante no tempo, uma coisa que pertence a outra vida, né? Mas o fato é que o Corinthians, o Thiago Nunes, digamos assim, ele foi salvo pela paralisação das atividades. Ele corria um risco muito grande, o Corinthians, de ser eliminado no Campeonato Paulista, o que poderia ter uma consequência muito dura para o técnico que foi contratado para mudar o jeito do Corinthians de jogar futebol. O Camacho não me parece até agora um grande destaque do Corinthians, do futebol brasileiro, como ninguém no Corinthians até agora. O Flávio levantou um ponto interessante que eu vou passar para o Eugênio. Além do Camacho, o Camacho, como é que você vê, Eugênio? E o Corinthians é a grande decepção até agora, nesse ano de 2020 interrompido no futebol brasileiro? Estou aqui imaginando, talvez seja a grande decepção pelo foco que o Corinthians tem também e pela expectativa que se criou desde a chegada do Thiago Nunes, que fez um trabalho brilhante no Atlético Paranaense. O Camacho também decepcionou, porque ele no Atlético, enquanto jogou, lembrar que ele ficou suspenso um período longo por questão de doping, mas antes do doping ele vinha jogando muito bem mesmo, vinha sendo uma peça fundamental naquele início de ano do Atlético Paranaense, e a gente imaginava que ele pudesse encaixar de novo dentro daquela mesma função no Corinthians. Agora, não só ele não encaixou, como disse o Flávio agora, o Luan não encaixou, outros jogadores que chegaram não encaixaram, o time como um todo do Corinthians não estava rendendo. Então não dá para colocar a culpa em um jogador apenas. Eu acho que é uma questão maior do clube, que é muito difícil a gente identificar porque a gente não está no dia a dia. Era um time apático, cada vez mais apático, que se deixava. Ele começou com
com uma determinação, com uma empolgação, com uma vontade, e ele foi perdendo isso. Talvez a eliminação precoce na Libertadores tenha aumentado esse sentimento de que a coisa não estava boa internamente, e aí vai piorando, né? E não houve até a paralisação quem conseguisse brecar a queda de produção do Corinthians, que era muito óbvia, muito clara dentro de campo. Mas eu acho que é por aí, foi salvo pelo gongo, e agora ele está tentando ver como é que vai ser daqui para frente, quando a coisa voltar, se dá para começar diferente o trabalho que foi feito no Corinthians. Fábio Azevedo, qual o seu olhar para o futebol do Camacho no Corinthians? Me decepciona até esse início de temporada do Camacho no Corinthians, como do próprio Corinthians, mas vou me ater ao Camacho, que é o tema, porque todo jogador, o que ele quer? Respaldo do treinador, ou na linguagem dos boleiros, moral. Ele ter aquela sequência de jogos. E o Camacho veio referendado pelo treinador, foi um pedido do Thiago, não tragam o Camacho, porque ele foi campeão comigo, foi peça importante no Atlético, ele vai render aqui no Corinthians. E aí ele chega e não rende. Aí o torcedor vai e compara com quem o Thiago Nunes não deixou ficar, que foi o Ralf. Funções diferentes? Mais ou menos. Características sim. Mas a função de ser aquele cão de guarda, aquele cara que pode começar um jogo, aí que tá para mim a diferença. O Camacho tem mais qualidade numa saída de jogo, mas não tem a pegada que tinha o Ralf. O Ralf, para mim, ele era útil ao Corinthians na temporada de 2020. Seria útil sim, não deveria ter saído. Ah, mas ele não saiu porque o Camacho veio. Mas claro, se você já tem o Camacho, tem o Gabriel, trouxe o Cantígio, você olhou e falou, bom, o Ralf é caro, não há necessidade de continuar. Eu acho que aí foi um erro também de avaliação da comissão técnica, mas voltando ao Camacho, para mim é uma decepção, porque ele veio respaldado pelo técnico, que todo jogador quer, e teve sequência, mas até agora nada. E o Corinthians também tá dando azar, né? O Cantígio chegou comendo a bola e depois foi caindo e não foi mais aquele jogador das primeiras partidas do Corinthians. Agora, Fábio Sormani, você foi destaque durante a semana passada no nosso debate final, falando exatamente sobre o Corinthians. Você apareceu lá 2 vezes e numa dessas oportunidades você apareceu falando que estava de uma certa forma preocupado a gente usa um termo, né? Preocupado com relação ao Corinthians cair para a 2ª divisão. Então eu vou emendar com relação ao Camacho e eu queria saber se essa preocupação realmente existe na tua cabeça, Sormani. Então, Theo, a situação do Corinthians, quando o campeonato parou, era uma situação complicada. Era mais crível naquele momento a não classificação para a fase eliminatória do Campeonato Paulista. O time estava muito mal dentro do seu grupo. E ele também, acho que foi com a vitória da Ponte Preta, do Guarani sobre a Ponte Preta, uma coisa assim, ele deu uma respirada em relação ao rebaixamento. Sinceramente, Theo, eu acho que não. No Corinthians, eu acho difícil o Corinthians cair. Acho muito difícil. Mas não é impossível. Mas se fosse o Campeonato Brasileiro, eu estava falando em relação ao Campeonato Brasileiro. Acho que no Campeonato Brasileiro, a continuar desse jeito, o Corinthians corre risco. Isso, no Campeonato Brasileiro eu acho que corre risco. No Campeonato Paulista, eu já acho mais difícil. Mais difícil. Sempre acaba conseguindo escapar e tal. Dada a fragilidade de outras equipes. Mas no Campeonato Brasileiro, eu até comparei com o time do Cruzeiro. O time do Cruzeiro que foi rebaixado era muito melhor do que o atual time do Corinthians. Não é que era melhor, era muito melhor. E foi rebaixado. Até porque o Pascoal estava defendendo a tese de que não, o Corinthians não cai, o Corinthians não cai. E eu dizia, mas não cai baseado no quê? No time? Se a gente for olhar só o time, o Corinthians pode cair, sim, senhor. O técnico não consegue dar padrão de jogo. Tem gente diz que os jogadores são bicudos com o técnico exatamente em função do afastamento do Ralf e também do Jadson. Então, nada funciona. O Cantígio começou bem, como você bem lembrou, Theo, e caiu dramaticamente de produção. Então, é uma situação para o Campeonato Brasileiro. Se houver o campeonato e continuar tudo do jeito que está, o Corinthians corre risco, sim, senhor. No Campeonato Paulista, eu acho que o Corinthians corre o risco de não se classificar para a fase aguda. Mas no Brasileiro, do jeito que está,
eu acho que o Corinthians é candidato ao rebaixamento, sim. Flávio Gomes, a gente tem essa parada longa, uma parada que ela tem de ser cada vez mais longa, e eu acredito que na situação do Corinthians, como na maioria dos clubes do Brasil, a maioria só deve voltar quando tiver uma definição de quando a bola vai voltar a rolar em competições oficiais. Você acredita que nessa parada não só o time possa evoluir quando voltar aos treinamentos, mas alguns jogadores também? Nossa, Theo, é tão difícil imaginar o que vai acontecer com esses times quando eles voltarem, né? Em que estado físico estarão, em que estado técnico. Não é um período que está sendo utilizado, por exemplo, pelo Thiago Nunes para aprimorar o seu time. Não tem treino, não tá treinando ninguém, enfim, ele tá pensando um monte de coisa, mas a gente não tem a menor ideia sequer dos elencos que vão estar disponíveis para algumas equipes para o Campeonato Brasileiro. É uma situação de difícil prognóstico, viu, Theo? Sinceramente, é claro que a gente vai ter aí, quando começar o Campeonato Brasileiro, começar os candidatos mais fortes, aqueles times que conseguiram manter os seus elencos, que não vão perder ninguém e tudo mais. Agora, em que estágio técnico e tático cada time vai voltar é muito difícil. Quando o Sorbani fala em rebaixamento, num possível rebaixamento no Campeonato Brasileiro, eu não consigo ver isso muito claramente, sequer em relação às outras equipes que normalmente brigam lá embaixo, né? Quem subiu da Série B vai estar como esse ano? Com que elenco vai estar? Que campeonato... O que esses times mostraram até agora nesse ano, né, Theo? A gente não tem nem como se basear muito para Campeonato Brasileiro no futebol apresentado no Campeonato Estadual ou na Libertadores, porque esses campeonatos nem terminaram. Em alguns casos, no Campeonato Carioca, por exemplo, o Flamengo jogou uma parte dele com um time de sub-23, né? Em muitos casos, a gente costuma dizer que os times grandes usam o Campeonato Paulista, o estadual, como laboratório para realmente entrar para valer jogando na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. E a gente praticamente não teve Libertadores até agora. Foram 2 rodadas de fase de grupos, né? Campeonatos estaduais, se não servem como termômetro normalmente, num ano como esse, menos ainda. Então, eu acho muito difícil fazer prognósticos para o Campeonato Brasileiro, viu, Theo? E dizer que os times estão aproveitando o tempo parado para então é bem difícil. Se já é difícil fazer prognóstico para o Campeonato Brasileiro, normalmente, esse ano vai ser mais ainda. Os times que subiram, a gente tem o Bragantino, que em termos financeiros não tem problema, porque o orçamento é bancado pela Red Bull, então o Bragantino, em termos de dinheiro, aquele planejamento dele, ele vai ser cumprido, porque o Bragantino também, o plano de sócio-torcedor é pequenininho, o Bragantino não depende de renda, não sabe como é que vai ser nessa volta lá em Bragança, e o Bragantino ainda não acertou os direitos de TV. Aí você tem o Sport, que já tem uma situação, já tinha uma situação financeira complicada, você tem o Atlético Goianiense, que está com uma situação financeira complicada, o Atlético perdeu todos os seus patrocinadores, não tem uma grande torcida e vai ganhar o dinheiro mínimo da televisão, e você tem o Curitiba também, que já tinha uma situação financeira complicada. Eu costumo dizer, Eugênio Leal, que aquela turma do meio da tabela para trás, e aí eu vou colocar mais aí Goiás, Ceará, Fortaleza, Fluminense, Vasco, e aí vem, eu vou colocar essa turma aí, essa turma tem que entrar nesse ano, porque não vai ter dinheiro para fazer investimento. O plantel é esse que está aí, a não ser que tenha louco. Essa turma, o Botafogo, né? O Botafogo tá falando aí até em Robin, mas está falando muito. Eu acho que essa turma, Eugênio Leal, essa turma tem que pensar em se manter na primeira divisão nesse ano, porque investimento não vai ter e o dinheiro vai ser na conta do chá. Eu acho que vai ser muito em cima do trabalho de cada comissão técnica, de cada elenco quando voltar. E inicialmente, o que a gente imagina é que o campeonato vai ser mais curto. Eu não consigo imaginar um campeonato de 38 rodadas. Vai ter que se encontrar uma outra solução para ele.
E aí você tem menos tempo também para desenvolver o futebol do time. O que a gente vai ter na volta do futebol é um nível técnico inferior àquilo que a gente tinha quando ele parou. As curvas ascendentes, né, de organização das equipes, elas sofreram uma interrupção. Você vai ter que começar praticamente do zero. É uma nova pré-temporada, é uma nova formação de time, encontrar momento técnico. Um jogador, de repente, caiu de produção. Nesse hiato sem futebol, as relações humanas mudam, as relações pessoais mudam. Você tem um contato diário com um determinado jogador dentro do elenco e ali isso se perde e você começa do zero. Nós, seres humanos, estamos nos modificando nesse período. Isso é para todo mundo. A nossa cabeça está mudando, nossos hábitos estão se redesenhando e quando voltar, a coisa vai ser diferente. O que a gente sabe aqui em termos de futebol, vai ser impossível resgatar, depois de uma parada de meses, achar que o time vai voltar jogando a mesma coisa que estava jogando. Não vai. E aí, cada clube, cada técnico, cada comissão, cada jogador vai ter uma nova oportunidade de se redesenhar, olhar para trás, ver o que fez de certo, ver o que fez de errado e tentar construir um novo caminho. E nisso eu vejo um nivelamento maior do campeonato. Claro que tem as questões financeiras, que vão pesar mais para uns clubes do que para outros, mas eu estou tentando olhar só para dentro de campo, dentro das 4 linhas. E aí talvez a gente possa ver surgir uma nova equação de forças dentro do campeonato. De repente, clubes que não estavam entre os melhores, eles vão conseguir se rearrumar melhor que outros e vão chegar mais na frente, né? O futebol tem muito disso, ele é muito cíclico. É um novo ciclo que vai começar e é questão de saber trabalhar entendendo o momento, entendendo as dificuldades de cada clube. Tem muito da questão geográfica, a cidade onde você está, se você vai ter um campeonato local ainda ou se vai direto para um campeonato nacional, internacional, se o deslocamento é mais tranquilo, se os jogadores estão mais próximos dos seus familiares. São muitas vertentes que influenciam no jogo dentro de campo. Mas eu acho que pode ser algo bem diferente do que a gente via antes, claro, guardadas as dificuldades financeiras, né, e de qualidade de elenco. Esse é o maior tempo de paralisação que a gente está tendo com relação ao futebol profissional no Brasil. E Fábio Azevedo, além de tudo isso, ainda tem portões fechados, né? E de repente, com portões fechados, aqueles times que não têm grandes torcidas, esses times podem acabar se dando melhor do que aquele time, por exemplo, o Flamengo. O Flamengo tem na sua torcida uma energia extra, vai jogar com os portões fechados. De repente, um time aí pode se adaptar melhor jogando com o portão fechado. E aí o adversário que sente a pressão quando enfrenta um Flamengo, por exemplo, já não vai ter essa pressão, porque ele vai chegar, o estádio está vazio. Para ele, zero pressão. Tem um outro detalhe a considerar nessa parada aí também. Jogadores que estão machucados, que estão se recuperando, dentro cada um do seu tempo, que já voltam e ficam à disposição do treinador. Ou seja, o treinador que tinha problema pode ganhar soluções. Vou pegar um exemplo, Thales Magno no Vasco. O Ramon, quando começar a temporada para ele, Ramon como treinador, o Thales Magno já vai estar à disposição. Ramon e Breno daqui a pouco. Ou seja, reforços que estavam dentro de campo, né? Ou dentro de casa, e que não utilizariam. Pode ser o caso, o Walter no Atlético Paranaense, que acaba de ser contratado 3 meses, entra em forma, começa a competição, ele está lá, já está à disposição. Se contratasse agora, só daqui a um mês ia utilizar. Não, daqui a um mês volta o futebol, o Walter já está em forma. Então, reforços que vão chegar dentro de casa ou não, mas que o técnico vai começar a melhorar a sua qualidade de elenco também. O Walter, na verdade, ele vai ter um mês para jogar. Ele fez um contrato de 3 meses, ele está suspenso até o dia 5 de julho. Então ele vai ter que mostrar serviço do dia 5 de julho até o dia 6 de agosto, quando encerra o contrato do Walter, pelo menos esse primeiro contrato do Walter com o Atlético Paranaense. Mas agora vamos saber das coisas do Galo, vamos saber das coisas de Minas Gerais. Com a gente aqui no Fox Sports Rádio está o Vinícius Nicoletti. Um abraço, boa tarde para você, Vinícius. Grande José, abraço para você, abraço aos companheiros aí todos em casa. Pois é, o Atlético amanhã vai se reapresentar fazendo os exames do Covid-19. Os jogadores vão realizar esses exames, comissão técnica e também os funcionários de apoio. E o Sampaoli divulgou essa lista de jogadores que vão participar desses testes
sete jogadores importantes ficaram fora dos testes, quer dizer que eles estão fora dos planos do Atlético nesta temporada. Então ele, Ricardo Oliveira, jogador importante aí, 40 anos fez, artilheiro do time na temporada passada, o Di Santo, o Edinho e o Cleiton, 4 atacantes. Isso quer dizer que o Atlético vai em busca de atacantes no mercado. 2 jogadores de meio campo, Zé Wellison, volante, e também o paraguaio Ramon Martínez. E na lateral esquerda, o Lucas Hernandes. Cada jogador, cada caso aí, será analisado pela diretoria, eles terão um contrato rescindido e serão emprestados ou então vendidos para outros clubes. Cada caso será analisado individualmente. Mas o certo aí é que o Sampaoli vai trabalhar inicialmente com 23 jogadores e, como eu disse, abrindo espaço para novas contratações, principalmente o zagueiro, porque o Atlético começa nesse início de trabalho com apenas 3 zagueiros, né? O Gabriel, o Hever e o Igor Rabelo. E depois dos testes, depois dos resultados dos exames, aí sim a comissão técnica de diretoria vai analisar direitinho e vai determinar uma data específica para voltar às atividades. Theo. Tá certo. Obrigado, Vinícius Nicoletti. Bom, eu começo com você, Fábio Sormandi. Eu vou repetir aqui os jogadores que estão sendo colocados à disposição. O Di Santo, o Ricardo Oliveira, o Lucas Hernandes, o Ramon Martínez, o Edinho, o Cleiton e o Zé Wellison. Ou eles vão ser emprestados até o final do ano. Agora, muitos desses aí têm um salário gordo, como, por exemplo, o Di Santo e o próprio Ricardo Oliveira. Eu não sei que clube vai ter condições de pagar o salário, ou então compor com o Galo, ou então eles vão fazer a rescisão. Fazendo a rescisão, o Galo vai gastar dinheiro, e o Galo está falando em contratação. De repente, eles seguiram o arco-íris e encontraram o pote de ouro, Sormano. Olha, Theo, tem aí o apoio grande aí de 2 patrocinadores, né? O Atlético estaria usando esse aporte financeiro para fazer as suas contratações. Agora, o São Paulo não bate bem da bola, né? É um negócio impressionante. Porque quando ele estava no Santos no ano passado, ele pediu pro Pérez, o presidente do Santos, para contratar o Ricardo Oliveira. Ele pediu. Aí o Santos não deu certo, etc. E tal, o Santos foi lá e contratou o Uribe. Mas o Ricardo Oliveira era o principal nome do São Paulo para o Santos contratar. Aí ele vai para o Atlético Mineiro, trabalhar com o Ricardo Oliveira e ele dispensa o jogador. Aí ele está lá no Santos e disse que o Santos precisava de 150 milhões de reforços, etc. e tal. Ele vai para o Atlético Mineiro, pede o Lucas Veríssimo, o Soteldo e pediu, acho que o Sanches, não lembro. Ele não bate bem na bola, gente, não é possível. Que ele é um tremendo conhecedor de futebol, não tenho a menor dúvida disso. Agora, montar um elenco com ele deve ser muito complicado. Porque ele é muito ciclotímico. Você não sabe exatamente o que ele é. Por exemplo, o Santos. Quando ele chegou lá no Santos, ele pegou o Sacha. Sacha, nem pensar. Esse cara não tem um QI bom de futebol. Ele falou isso, não nessas palavras, mas deu a entender, dizendo o seguinte: ele não compreende o meu jogo. Então, tá fora. Aí um belo dia ele precisou, ele botou o Sacha para jogar. O Sacha acabou como o artilheiro do Santos no Campeonato Brasileiro com 14 gols. Então ele pega essa lista aqui dispensável: Ricardo Oliveira, Di Santo, Edinho, Cleiton, Zé Wellison, o Ramon Martínez e o Lucas Hernandes. São 7 jogadores. Pode ser que tenha nesse meio aí um Sacha, ou 2, ou 3. Olha, trabalhar com não tem ninguém aqui na crônica esportiva brasileira, talvez, que admire mais o trabalho de campo do São Paulo do que eu. Não tem. Acho que não tem. Mas é duro trabalhar com ele, gente. É complicado. Porque ele começa a pedir contratações, investimento. Às vezes você tem um jogador lá. Olha, é duro, hein? É duro. Não é fácil, não. Fábio Azevedo, o Sete Câmara, o Sérgio Sete Câmara, o presidente do Atlético, ele tem 2 gastadores agora ao lado dele. O Sampaoli, que gosta de jogador
top, jogador top é caro, e o Alexandre Matos, que a gente viu o trabalho que ele fez nos últimos anos com relação ao Palmeiras. Mesmo com os dois patrocinadores, né, que aportam bastante, inclusive um está construindo a nova Arena do Galo, a MRV e o BMG, eu vejo que a situação do Galo nesse momento, em termos de, olha, vou fazer 3, 4 contratações, com essa história da pandemia é bastante complicado. Os jogadores tiveram salários reduzidos, vários funcionários entraram na medida provisória 196, com suspensão de contrato por 30 ou 60 dias, e aí eles param de receber e ganham um seguro-desemprego, ficam ainda tendo direito do seguro-saúde. No Palmeiras, o Palmeiras resolveu compor, o seguro paga, eu acho que no máximo R$2.000, o Palmeiras compôs, ou seja, não tem dinheiro. E eu não sei se esses dois patrocinadores vão aportar tanto para ter um time, pelo que a gente viu aí do Sampaoli, as pedidas dele no Santos e o Alexandre Matos no trabalho no Palmeiras. Talvez os dois tenham que se adequar a uma realidade. E aí não sei se dentro dessa realidade entrou a realidade financeira, e esse corte se faz necessário para abrir espaço na folha para trazer outros jogadores. Claro que, como lembrou o Sormani, parece uma incoerência. Se eu peço o Ricardo Oliveira em 2019 no clube que eu estava e eu em 2020 tenho a oportunidade de trabalhar com ele, por que eu não vou trabalhar? Aí pode vir a explicação financeira. Olha, temos que abrir R$1 milhão de espaço nessa folha. Quanto ganha Ricardo Oliveira? Ganha, vamos dizer, 500 mil. O outro, 300, aí chegou em 1 milhão. Tá aqui, então minha conta vai nesses jogadores. Bom, mas você não queria o Ricardo Oliveira no passado? Ok, então vamos buscar outro jogador, mas eu preciso abrir espaço entre ficar com um jogador de 40 anos que ganha muito e tentar contratar um de 25, 26 que possa dar uma solução. Aí vai o risco. Agora, que os valores praticados no futebol têm que mudar, não é de hoje. Hoje mais ainda, mas tem que se readequar. Nós Brasil, não temos condições de pagar salários de Europa. Aí o torcedor do Flamengo vai dizer do Palmeiras, opa, não fala do meu time. O meu time tem condição. Não tem. Ninguém tem. Porque a gente está vendo aí, a notícia que saiu essa semana em relação ao Palmeiras, não pagou contratações feitas. Flamengo, corte violento nas finanças. Ah, mas deve ser a pandemia. Também tem que ter muito cuidado. Estão gastando demais no futebol brasileiro. A conta que estava equilibrada pode voltar a aumentar, Théo. E você fala assim, mas deve-se a pandemia. São 2 meses, gente. São 2 meses. Ou seja, se um time chegou nessa situação com 2 meses, é porque a situação era frágil. Eugênio Leal, Ricardo Artilheiro Oliveira, ainda dá caldo? Não acho que dê, pensando em clubes da primeira divisão do futebol brasileiro. E isso vem acontecendo de forma clara nos últimos 2 anos. O Ricardo se manteve muito produtivo, né, até uma altura bem acima da média, mas ele nos últimos anos claramente caiu no aspecto físico. E isso impacta o futebol dele. Não tem jeito, gente. Quanto a essa incoerência citada pelo Sormani, às vezes acontece, você olha o jogador, tá montando aqui o seu time, pô, eu queria aqui um camisa 9 no meu time, tô aqui no papel. Pô, tem o Ricardo Oliveira, pô, a lembrança que se tinha do Ricardo Oliveira era boa. Pô, de repente ele encaixa aqui. É diferente você chegar no clube, começar a viver o dia a dia do jogador, observar como é que ele se movimenta, analisar os exames físicos, né? O desempenho dele a cada treinamento, aí você olha, realmente esse jogador aqui não está dentro do que eu estava esperando, do que eu estava imaginando dele. Isso acontece em todos os setores da sociedade, né? Você, às vezes, vai fazer uma compra pela internet, você olha lá, legal. Ou vai comprar um apartamento, alugar um apartamento, você olha as fotos, legal. Quando você vai lá, a realidade é um pouco diferente, né? E eu acho que passa por aí. E imagino sim que seja muito difícil. Eu concordo muito com o Sormani, porque todas as informações que chegam acerca do Sampaoli são completamente loucas, das exigências que ele faz para acertar com o clube. Eu quero isso, eu quero aquilo. São loucuras absurdas.
Mas eu acho que quando ele chega dentro de um clube e ele olha e ele vai começar a tentar desenhar o time que ele vai poder montar com o que ele tem ali, ele fala assim, eu posso montar um time bom assim, mas essas peças aqui não vão se encaixar. E isso aí, há acerto e há erro. Todos os clubes, às vezes, o clube que ali ninguém dá nada para ele, o Lincoln agora há pouco, imagina que o Lincoln pode chegar amanhã, se for vendido e arrebentar. E a gente vai ficar com cara de tacho. O Adriano, o Imperador, no Flamengo, era criticado quando saiu daqui. E tantos outros jogadores que saem. O Jardel saiu no Vasco praticamente expulso. Não, ninguém quer mais o Jardel aqui. O Jardel não presta para o Vasco. E virou um grande artilheiro em outros lugares. Então, eu acho que é sim difícil. O São Paulo tem uma personalidade complicada. A gente viu o que aconteceu com ele na Copa do Mundo, por exemplo. Como técnico da Argentina, acabou isolado. Mas ali, na hora de montar o time dele, eu acho que ele precisa ter autonomia para escolher o que ele acha que vai dar as 4 linhas para montar um time. Bom, a gente vai para o nosso último intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Fox Sports Rádio para você. Dita que os calendários vão ficar mais apertados e de repente aí a gente possa ter jogos de 48 em 48 horas. Eu começo pedindo a opinião do Fábio Sormani. Só lembrando que essas 5 substituições têm de ser feitas em 3 oportunidades. O jogo, por cada clube, só pode ser parado 3 vezes para as 5 substituições. Sormani. Eu acho legal, Theo. Sinceramente, eu acho que é uma oportunidade a mais para o técnico ter influência no jogo. E a gente sabe muito bem que na Europa, no caso aí da Alemanha, os técnicos são muito competentes, né? E eles tendo essa possibilidade de interferir mais no jogo, eles podem melhorar a qualidade do jogo, eles podem virar um jogo, eles estão em inferioridade, eles podem tentar virar, se eles estão lá na frente, tentar ajeitar a coisa de modo a não deixar o adversário crescer. E eu sou muito favorável, muito favorável. Eu acho que se a gente puder, o futebol poderia ser ter mais ou menos o que tem no basquete, né? Primeiro, você diminuir o tempo e fazer ele mais cronometrado, né? Para que você tenha qual é o ideal da FIFA? Ter meia hora por tempo, 25 minutos. Então faz 50 minutos cronometrado, sei lá, e alguma coisa assim, de modo que você não venha a estender tanto o tempo de duração em função da televisão. Acho que você deveria ter a oportunidade de tirar um jogador de campo e depois colocá-lo de novo. Você tira o cara, você conversa com ele, explica, quer dizer, um jogador seu que é chave, é muito importante, ele não está jogando bem. Ele está jogando bem, mas você do lado de fora está detectando por que ele não está jogando bem. E você tira ele do jogo, põe um cara no lugar dele, você conversa com ele, mostra o jogo pra ele, aí você bota o cara de volta de novo. Como acontece no basquete, como acontece no voleibol. Então eu sou muito favorável a isso. 5 substituições, a gente vai ter jogos de 2 em 2 dias, é preciso descansar os jogadores também. Então eu gosto muito dessa ideia. Acho que o futebol deveria pensar muito nessa possibilidade de o técnico mexer, contar mais com os seus jogadores e usar mais os atletas. Agora, Flávio Gomes, tem um lado econômico, né? O time que tem mais poderio em contratações, que tem um melhor banco de reservas, ele vai ser ainda maior do que aquele time médio, aquele time pequeno, que olha para o banco de reservas e fala assim, eu só tenho realmente 2 opções para mexer. 3, né? O Theo, quando se anunciou... Não, que eu falo 2 assim, o resto assim, é tudo cabeça de bagre. Entendi. Você olha para o banco e chora, né? Quando esse primeiro esse pacotão de mudanças, ou de possíveis mudanças de regras foi anunciado, eu fui contra a história das 5 substituições por esse exato motivo que você expôs. Isso aumentaria ainda mais o abismo entre os clubes que são mais ricos e aqueles que são menos ricos. Mas eu acho que os argumentos favoráveis a mais substituições e até a entrada e saída de
de um jogador, eles são muito válidos, eles fazem todo sentido, eles podem alterar a dinâmica do jogo e tudo mais, mas sou um pouco conservador nessa questão. Eu gosto de algumas mudanças que o futebol promoveu ao longo dos anos, como, por exemplo, não poder o goleiro pegar a bola com a mão quando atrasada, ou o goleiro pegar a bola com a mão e sair correndo com ela para poder reiniciar o jogo com mais velocidade. Eu gosto dessas mudanças. Acho que a maioria das mudanças que as regras do futebol sofreram nos últimos tempos fazem sentido. Essa das 5 substituições, neste momento, para mim, faz muito sentido. Faz muito sentido justamente por conta desse cara que vai ser mais apertado, pelo fato de também as equipes estarem voltando sem o preparo físico ideal, né? E acho até que esse é o tipo de regra que vai acabar sendo incorporada ao futebol, embora ela esteja surgindo por conta de um motivo alheio ao jogo, né? Eu acho que vai acabar funcionando, as pessoas vão gostar, os técnicos vão gostar e ela vai ser incorporada no futuro muito rapidamente. Essa é a minha impressão. Para este momento, eu acho que ela faz todo sentido. No geral, eu não gosto muito. Eu acho que mudar 5 jogadores é mexer em praticamente metade do time, né? E o futebol não é igual ao basquete, não é igual ao vôlei, né? Que são jogos muito mais táticos, acho eu, né? Do que o futebol. O futebol tem todo um aspecto tático muito importante, claro, mas ele tem uma natureza um pouco diferente. É um pouco a visão que eu tenho do jogo, né? Mas eu acho que isso vai acabar sendo incorporado sim, e nesse momento, como eu disse, faz todo sentido. Fábio Azevedo, a sua visão com a mudança de 3 para 5 substituições no futebol. E a curto prazo, Theo, faz o treinador ganhar ainda mais o elenco, porque se ele só escolhe 3 peças, os outros ficam bicudos no banco. Agora 2 menos bicudos, que tem 2 chances ainda de entrar em campo. É claro que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, acelerar isso e, como você destacou, vai ficar a cargo de cada federação, campeonatos em andamento ou para começar, é esse tipo de decisão. Gosto dessa iniciativa, acho importante, como lembrou o Sormani, eu gosto da questão tática, do tempo cronometrado já não gosto tanto da ideia. Da parada técnica, que acaba sendo um tempo técnico, né? A parada para hidratação, é só um outro nome, mas é uma parada técnica para tentar organizar o time, eu também gosto. Eu acho que vale para o treinador, para tentar entender, porque se vocês pensarem, o treinador no intervalo não tem 15 minutos para organizar o time, ele tem 5 minutos. Porque tem o tempo aqui no Brasil da entrevista, o jogador desce para o vestiário, aí dá uma acalmada, faz uma massagem, até conversar ele tem 5 minutos. Então se ele tiver pelo menos mais 2 dentro de cada tempo, ele tem 9 minutos ao longo de uma partida para tentar mover as suas peças. E eu gosto dessa de 3 para 5 em 3 oportunidades, Theo. Vou te colocar na parede agora, Eugênio Leal, porque você tem 1 minuto para dar a sua opinião. Então vamos lá, rapidinho. Quero substituições infinitas. Quero que possa sair todo mundo, entrar todo mundo, voltar o tempo que for, com a dinâmica que a gente tem em outros esportes. Você sair e voltar, como no futsal, sem o jogo parar. Quero que o cronômetro pare a cada interrupção do jogo. A gente pode diminuir o tempo final do jogo. Quero limite de faltas individuais, limite de faltas coletivas. Acho que o futebol precisa ser mais dinâmico e observar o que existe em outros esportes para facilitar o dinamismo, tanto no aspecto da velocidade do jogo, quanto também na capacidade de se redesenhar as equipes taticamente em campo. É importante, sim, vai haver um desnível econômico, mas este já acontece. Já existe. Vai dar, quem sabe, a possibilidade a técnicos mais inteligentes, que tenham trabalhos coletivos mais interessantes, mesmo com jogadores menos gabaritados, de repente surpreender o adversário com mudanças ao longo da partida. É a minha maneira de pensar, Theo. Vamos fechar a nossa enquete. A enquete de hoje perguntava o seguinte: você é a favor da continuidade, de repente, dos campeonatos regionais ainda neste ano? Então vamos aí ao resultado na nossa enquete. 92% dizendo que não, hein? 92% dizendo que não. É muita gente dizendo que não. Valeu demais, Fábio Sormani, Flávio Gomes, Fábio Azevedo, Eugênio Leal, você de todo o Brasil.